Após o apocalipse, todos estavam loucamente estocando suprimentos. Mas eu escolhi apenas um laptop. Dias depois, quando todos estavam escondidos em abrigos seguros comendo casca de árvore, eu estava em casa, comendo hot pot e cantando despreocupadamente. Até mesmo a boneca inflável estava ajoelhada ao meu lado como um enfeite. Isso porque eu tenho um sistema de obtenção de itens de jogos. Posso retirar vários suprimentos de jogos de computador. Embora atualmente eu só tenha desbloqueado Crossfire, mas basta que eu colete mulheres com uma pontuação acima de 95 para desbloquear novos jogos ou filmes. Atualmente, eu tenho apenas 888 moedas de jogo, o que só me permite comprar uma AK comum. Mas, felizmente, a cada zumbi que eu matar, eu ganho 100 moedas de jogo. Atualmente, essa arma tem apenas 4 carregadores, totalizando 135 balas. O número de zumbis lá fora é desconhecido, então preciso economizar. Depois de sair e derrubar alguns zumbis, eu de repente encontrei um corpo de zumbi. Ao lado havia uma pedra brilhante. Ao pegar, percebi que era um núcleo de cristal. O sistema respondeu que era um cristal de zumbi. Comer isso dá a chance de fortalecer as células genéticas e aumentar as próprias habilidades. Mas também há a probabilidade de ser infectado. Eu estava franzindo a testa pensando se deveria comer ou não. O sistema então lembrou que eu poderia cozinhar antes de comer. Ou seria um sucesso em fortalecer, ou não haveria mudança. Então, corri para casa, acendi as luzes e liguei o fogão elétrico para ferver água. Coloquei o núcleo de cristal para cozinhar. Em pouco tempo, o núcleo verde começou a ficar azul. Eu não tinha certeza se estava pronto. De repente, lembrei que havia uma poção no mercado que previne a infecção por zumbis. Pensando nisso, gastei 200 moedas de jogo para comprar e bebi um gole. O sistema avisou que ganhei uma chance de resistir à infecção. Depois de comer o núcleo, senti que minha força estava cerca de 10% mais forte do que antes. Parece que realmente funciona. Ter um sistema é realmente útil. Deixando de lado outras coisas. Primeiro passo: cozinhar o cristal. Se os outros não souberem, com certeza vão se dar mal. Eu realmente evitei muitos caminhos difíceis. Em seguida, peguei a AK e comecei a atirar para baixo. Ao ouvir o aviso de que ganhei moedas de jogo, fiquei ainda mais animado. Embora eu não tivesse muitas balas, havia uma loja. Desde que eu acerte essas 100 atirando, eu também poderia ganhar muitas moedas de jogo. Depois, poderia trocar por alguns equipamentos, especialmente o traje de proteção química, que pode resistir a mordidas de zumbis, mas é uma boa coisa para salvar a vida. Na próxima hora, eu atirei com a AK nos zumbis vizinhos. Em menos de uma hora, eu eliminei mais de 40 zumbis. Abaixo, havia muitos cristais brilhantes. Estimando, havia cerca de 7 ou 8. Neste momento, eu já tinha 4.000 moedas de jogo, e a AK estava sem balas. Então, eu abri a loja novamente. Troquei por uma nova arma. AWM com silenciador. Preço: 888 moedas de jogo. Balas: 100 moedas de jogo para 100 tiros. Justo quando eu estava prestes a continuar matando zumbis, o celular de repente tocou. Era uma mensagem da boneca inflável. Lin Ye, onde você está? Aqui está acontecendo uma crise de zumbis. Você pode me ajudar? Fiquei pensando se ela se encaixava nesse padrão de 95 pontos, mas logo neguei isso. Com uma áudio agora. É provável que eu seja espancado por zumbis antes mesmo de sair. Pelo menos preciso esperar para aumentar meu poder. Mas eu ainda respondi a ela dizendo que não precisava ter medo. Fique escondida, não saia. Eu vou te salvar em breve. Neste momento, dentro do Hotel Li Feng, a boneca inflável, escondida atrás da porta, rapidamente respondeu. Então eu vou te esperar, Lin Ye, te amo, beijinhos. Se você vier, eu vou te recompensar bem. E eu continuei lutando até a noite. À tarde, eliminei 7.358 zumbis. Meu alvo principal eram os zumbis do condomínio. Os zumbis dentro e na entrada. Afinal, os que aparecem muito longe são problemáticos. O núcleo de cristal zumbi é difícil de encontrar e pode ser barato para os outros. Além disso, este é um grande condomínio com pelo menos 3.000 unidades. Eu matei apenas um décimo, ainda muitos zumbis. Com a chegada da noite, eu guardei o rifle de precisão. Gastei 1.588 na loja para comprar um traje de proteção contra mordidas de zumbi e uma granada bioquímica. Gastei mais 1.888 para comprar um punhal tático. Também comprei uma faca de combate. Então, totalmente armado, saí na escuridão para coletar núcleos de zumbis. Depois de cerca de 15 minutos, encontrei 3 núcleos de zumbis. Voltei para o quarto. Cozinhei os núcleos e os comi um por um. Depois de suportar a dor intensa, levantei o braço novamente. Minha força aumentou cerca de 3 a 4 vezes em comparação com antes. Senti que um soco poderia matar uma vaca. No entanto, nesse momento,
ouvi uma batida apressada na porta. Em seguida, uma voz encantadora soou. Lin Yi, você está em casa? Sou Li Meixin. É você, a pessoa do outro lado. Agora está ocorrendo uma crise de zumbis e eu estou com muito medo. Você pode me ajudar? Ao ouvir esse nome, meu coração deu um salto. Essa Li Meixin é considerada a mais bonita do condomínio. Sua beleza e corpo são de primeira linha. Ela viu através das câmeras de segurança de casa que eu estava com uma arma. Então, com coragem, ela veio bater na porta em busca de abrigo. Nesse momento, um zumbi de repente apareceu no corredor. Li Meixin gritou de medo, fechou os olhos e esperou a morte. De repente, eu abri a porta com força e a puxei para dentro. Ao mesmo tempo, atirei no zumbi e acertei a cabeça dele. Li Meixin, que foi salva, soltou um suspiro de alívio. Batendo no peito, ela agradeceu. Se não fosse por você, eu poderia ter sido mordida. Eu fechei a porta e a examinei de cima a baixo. Através do sistema, as informações dela eram claras. A avaliação geral era exatamente 95 pontos. Não pude deixar de pensar que ela realmente é a filha do destino. No apocalipse, encontrei uma pessoa qualificada. Li Meixin viu meu olhar estranho. Instintivamente, ela protegeu suas partes importantes. Eu a ordenei diretamente que se agachasse. Ela ficou surpresa e seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Ela disse com raiva: O que você quer fazer? Meu marido é o presidente do banco. Se ele souber, você estará acabado. Eu ri friamente e disse: Isso era antes do apocalipse. Agora, se você não obedecer, eu vou te mandar para fora para alimentar os zumbis. Li Meixin imediatamente entrou em pânico. Sob a ameaça de morte, ela se agachou, mordendo os dentes de forma humilhante. Uma hora depois, eu joguei uma banana para Li Meixin. Ela perguntou com uma expressão de raiva: Isso é tudo? Eu não estava a fim de discutir e disse: Você vai comer ou não? Se não comer isso, não tem nada. Ela rapidamente pegou e segurou contra o peito. Afinal, ela não comia há um dia. Ter uma banana não é tão ruim. E eu abri meu laptop. Descobri que, ao coletar Li Meixin, na mesa, apareceu um novo jogo, Dungeon Fighter. Eu fiquei chocado. Este é um mundo pós-apocalíptico. Se as masmorras puderem desbloquear vários equipamentos poderosos, isso seria como ter artefatos mágicos na vida real. Eu mal posso esperar para entrar no jogo e abrir a loja. Decidi comprar uma faca de combate para testar. Após a compra, uma luz branca brilhou. Uma espada longa de aproximadamente 120 centímetros apareceu diante de mim. Uma lâmina longa e afiada surgiu na minha frente. Ela pode aumentar 20 em força e 20 em agilidade. Vem com ataque de atributo de luz. Tem um efeito de bônus contra zumbis. É praticamente um exterminador de zumbis. Enquanto eu admirava a faca, Li Meixin perguntou timidamente o que era aquilo. Ela tinha acabado de comer uma banana e me viu jogando. Estava confusa e então viu eu conjurar uma espada longa. Eu de repente pensei, essa mulher, embora tenha sido aprovada e capturada, e se ela não obedecer? E se ela trair? Tive uma ideia, parece que há um contrato no jogo. O preço de 1.888 moedas de jogo pode firmar um contrato de alma. A outra parte não pode trair. Se eu morrer, a outra parte também morre. Este preço eu posso aceitar, então vou comprar imediatamente. Eu segurei o antigo pergaminho e fui até Li Meixin, que estava encolhida. Diante de Li Meixin, que tremia no chão. Suspirei e disse: Meixin, não é que o irmão seja cruel. Há muitos segredos no Apocalipse, não posso confiar em ninguém. Se você assinar seu nome neste pergaminho, sua alma ficará vinculada a mim. Não pode fazer nada que me decepcione. Se eu morrer, você também morre. Você aceita? Se não aceitar, eu te mando embora agora mesmo. Li Meixin ficou paralisada. Não conseguia acreditar que algo assim existia. Mas para sobreviver, ela rapidamente disse: Eu assino, eu assino. Após assinar, o contrato de alma foi concluído. O nome de Li Meixin apareceu na minha barra de atributos. Agora eu estou tranquilo. Eu disse a ela: Tudo bem, vá descansar. Vamos conversar amanhã. Ela soltou um suspiro de alívio. Ela correu para o sofá e descansou. Eu fui para a cama dormir. Mas à meia-noite eu ainda não consegui dormir. Li Meixin se enfiou debaixo do meu cobertor. Ela disse com uma voz fraca: Lin Yi, estou com medo. Uau, ela está tão proativa. O que mais eu poderia dizer? Na manhã seguinte, eu acordei revigorado. Ter Li Meixin por perto realmente alivia o estresse. Eu olhei para aquele lado. Descobri que Li Meixin já tinha acordado. Ela estava se inclinando na frente da janela, observando a situação lá fora. Ao me ver acordar, ela disse ansiosamente: Lin Yi, há muitos mais zumbis lá fora. Meu coração disparou e eu corri até a varanda para verificar. De fato, havia muitos mais zumbis embaixo do que ontem. Aqueles zumbis estavam gritando e vagando por aí. Claramente, mais pessoas no condomínio foram infectadas.
Então eu preparei novamente meu rifle de precisão com silenciador AWM. E comecei a atirar nos zumbis lá embaixo, fazendo pu, pu, pu. Essa cena deixou Lee Meixin pasma. Por um momento, ela não sabia o que fazer. Claro que essa mulher também não pode ficar parada. Eu percebi que os outros usavam a loja de itens. As armas e equipamentos lá matavam zumbis. Eu também posso ganhar moedas do jogo. Depois de acumular algumas moedas do jogo, eu entrei em casa e liguei o computador. Peguei novamente uma AWM com silenciador. E dei a sniper para Lee Meixin para ela experimentar também. Lee Meixin ficou atordoada ao ver a arma. Ela exclamou, não é o irmão Lin Ye? Sua casa é um arsenal? Quantas armas você tem escondidas no quarto? Eu estava com preguiça de explicar, então deixei ela atirar. Lee Meixin voltou a si. Ela rapidamente posicionou a arma e começou a atirar nos zumbis. Ei, eu percebi que essa mulher estava jogando bem. Lee Meixin notou meu olhar. Ela explicou timidamente que, quando viajou para o País Bonito, ela já tinha brincado em um campo de treinamento. Eu percebi, mas fiquei um pouco incomodado. Ter dinheiro é bom. Eu nunca saí do país. Mais tarde, ainda quero desabafar minha raiva contra os ricos. Quase uma manhã inteira. Quase todos os zumbis embaixo do condomínio foram eliminados por mim. No total, consegui quase 40.000 moedas de jogo. Lá embaixo, deve haver mais de 40 núcleos de energia. Se eu conseguir pegar todos, minhas habilidades gerais podem aumentar mais de 4 vezes. Lee Meixin também está se divertindo bastante. Essa sensação é igual a jogar CS com pessoas reais. No começo, foi difícil, mas depois fui me viciando cada vez mais. Vendo que os zumbis estavam quase todos eliminados, eu disse a Lee Meixin que agora era hora de verificar os núcleos de zumbis. Lee Meixin ficou surpresa ao ouvir isso. Eu expliquei que esse tipo de coisa, quando consumido, pode aumentar as habilidades gerais da pessoa. Lee Meixin, surpresa, cobriu a boca com a mão pequena. Ela exclamou, surpresa, que existia algo assim. Então, no futuro, não haveria também super-humanos como nos filmes? Eu instruí Lee Meixin a ficar aqui. Ajudei-me a observar a situação ao redor. Se algum zumbi se aproximar, você elimina. Eu pego as coisas e já volto. Lee Meixin acenou rapidamente com a cabeça e disse que tudo bem. Ela agora só pode contar comigo para viver, então está sendo muito obediente. Eu vesti meu equipamento, peguei a faca e desci rapidamente. Assim que cheguei ao andar, um zumbi rapidamente se aproximou. Ainda bem que eu reagi rápido e dei uma facada. Pode ser que eu tenha usado força demais e o cortei ao meio. Eu mesmo fiquei um pouco surpreso. Eu nem precisei fazer força e esse cara já caiu. O mais absurdo é que o local onde a faca cortou levantou uma nuvem de fumaça. Em um piscar de olhos, aquele zumbi foi queimado em cinzas pela luz. No entanto, eu não me atrevi a ficar muito tempo. Depois de lidar com esse zumbi, corri imediatamente para o local designado para coletar os cristais. Durante isso, alguns zumbis me avistaram e vieram em minha direção. Ainda bem que, antes de chegarem perto, Lee Meixin do andar de cima os eliminou. Eu coletei todos os cristais dos zumbis, um total de 45 peças. Depois de colocar tudo na mochila, voltei imediatamente. Ao chegar ao segundo andar, de repente pensei que isso era o apocalipse. A água estava toda contaminada. Então, fui procurar nas proximidades. Encontrei cerca de 4 caixas de água mineral e 2 pacotes. Uma caixa de salsichas e uma caixa de pães franceses da Pampa. Uma caixa de macarrão instantâneo White Elephant. Quando voltei, Lee Meixin abriu a porta. Ao ver que eu tinha trazido tantas coisas, com uma expressão de surpresa, disse, tanta coisa. Eu disse, claro. No apocalipse, os suprimentos são essenciais. Vamos primeiro colocar tudo para dentro. Embora ela não tenha vivido o apocalipse, ela também entende a importância da comida. Então, ela rapidamente veio ajudar. Eu fiz uma conta rápida. Esses suprimentos devem ser suficientes para 2 pessoas por meio mês. Mas isso é apenas o começo do apocalipse. Haverá mais desastres pela frente. Esses suprimentos são muito insuficientes. Não pude deixar de pensar como seria bom ter um anel de armazenamento dimensional. Assim, não teria que me preocupar em não ter lugar para guardar os suprimentos. Mas logo pensei, parece que há um anel com espaço extra na masmorra. Não sei se vai dar certo. Ao pensar nisso, fui imediatamente para o quarto. Liguei o computador para verificar a loja. E, de fato, havia anéis à venda. A descrição mostrava que, ao usar, aumentaria a velocidade em 3%. E ainda tinha um volume de armazenamento de 10.000 metros cúbicos. Não há fluxo de tempo. Os suprimentos armazenados não vão apodrecer. Não hesitei em clicar para comprar. Senti que essa masmorra era muito mais útil do que Crossfire. E isso era apenas o começo. Não pude deixar de imaginar se eu encontrasse uma mulher com nota 95. Mulher que pede socorro. Não sei que jogos ou filmes poderia desbloquear.
Em seguida, cozinhei o núcleo de zumbi e comi tudo. Depois de consumir os 47 núcleos, descobri que minha constituição já havia alcançado cerca de 8 vezes a de uma pessoa normal. Ao olhar meus dados, linha em nível 8, poder mental 88, força 87, agilidade 88, defesa 88, resistência 88, talento, nenhum. Em seguida, levantei-me e disse a Lee Meixin, continue a caçar zumbis. Eu ainda preciso de mais cristais de zumbi. Lee Meixin acenou com a cabeça e disse que tudo bem. Ela também percebeu a minha mudança. Afinal, quanto mais forte eu ficar, mais segura ela estará. No dia seguinte, eu e Lee Meixin saímos. Ficamos o tempo todo no balcão matando zumbis. Em uma tarde, matamos mais 400. Isso naturalmente chamou a atenção de outras pessoas do condomínio. Após o apocalipse, nem todos foram infectados. Muitas pessoas estavam se escondendo em casa. Ao ver que eu tinha uma arma, todos ficaram com inveja. O grupo dos moradores ficou agitado. A moradora Xiaomei mandou uma mensagem. Lin Ye, irmãozinho. Está seguro aí? Você pode acolher uma pequena fada de 16 quilos? Xiadan também disse, irmãozinho. Estou com muito medo sozinha em casa. Você pode vir me fazer companhia? Qualquer coisa está bom. E tem uma que não come coentro e mandou uma mensagem dizendo, grande irmão. Você tem uma arma, pode me proteger? Eu sou muito obediente. Eu simplesmente ignorei isso. Esses caras provavelmente não têm nem 30 pontos. Eu não dei a mínima para eles e continuei matando zumbis. À noite, coletei mais de 40 cristais de zumbi. Depois de pegar esses 40 cristais, Lee Meixin estava com o rosto vermelho. Embora relutante, ela disse baixinho, mestre, parece que não há mais zumbis no condomínio. Eu observei e aqui não há. Mas lá fora há muitos. Afinal, agora toda a cidade de Xangai e até o mundo inteiro está enfrentando uma crise de zumbis. Com certeza, há pelo menos dezenas de bilhões de zumbis. Então eu disse a Lee Meixin, vamos dar uma olhada lá fora. Lee Meixin assentiu obedientemente e disse, tudo bem. Ela agora me obedece completamente. Mas antes de sair, eu não me esqueci de usar o anel de armazenamento para saquear os suprimentos do condomínio. Afinal, com este anel incrível, não posso me privar de comida e bebida. Então eu levei Lee Meixin para coletar suprimentos rapidamente nos prédios do condomínio. Depois de uma busca, encontramos 12 caixas apenas de água mineral. 2 de nós não teríamos problemas por um tempo. Estávamos prestes a sair quando, de repente, pensei que Lee Meixin ainda não tinha nenhum equipamento. Então fechei a porta e entrei no jogo. Comprei um conjunto de equipamentos para ela. Colete à prova de balas de 1.888 moedas de jogo, capacete à prova de balas de 1.888 moedas de jogo, traje de proteção biológica de 1.888 moedas de jogo, uma granada bioquímica por 500 moedas de jogo, e uma Desert Eagle por 888 moedas de jogo. Lee Meixin ficou atordoada ao ver tantos equipamentos. Quando chegamos ao estacionamento, estávamos dirigindo o Jeep Rubicon da Lee Meixin. Assim que entramos no carro, uma dúzia de zumbis no estacionamento subterrâneo. Os zumbis começaram a gritar e se aproximaram. Mas os tempos mudaram. Minha força agora é 8 vezes a de uma pessoa comum. Minha defesa também aumentou para 8 vezes. Esses zumbis, mesmo se me mordessem, provavelmente não conseguiriam perfurar minha pele. Então peguei a faca e ataquei. Com alguns cortes rápidos, rapidamente eliminei esses. Zumbis lentos foram todos eliminados. Lee Meixin estava no banco do passageiro. Ela estava tão chocada que cobriu a boca. E exclamou que isso não era poder humano. Depois de lidar com os zumbis, consegui 2 núcleos de cristal zumbi. Joguei-os no anel de armazenamento dimensional e liguei o carro. No caminho, testemunhamos muitas cenas trágicas. Vários zumbis, ao verem nosso carro, começaram a nos perseguir cambaleando. Mas ainda bem que Lee Meixin estava no banco do passageiro. Após um dia de treinamento, ela estava com uma M4A1, e sua precisão melhorou bastante. No caminho, eliminamos mais de 30 zumbis. E não me esqueci de sair do carro para verificar os núcleos. Logo, entramos na área de Yajiaozui. Ao chegar aqui, vi os prédios que antes tinham 4 ou 5 centenas de metros de altura. Eu também não pude deixar de soltar um suspiro. Aqui, os zumbis são realmente numerosos. Eles estão tão densos que quase não há lugar para ficar em pé. Se chamarmos a atenção deles, com certeza, isso desencadeará uma onda de dezenas de milhares de zumbis. Mas eu conheço bem esta área. Então, puxei Lee Meixin e rapidamente subi as escadas. Assim que entramos no prédio, alguns zumbis do hotel apareceram. Um funcionário cambaleou até nós. Lee Meixin estava prestes a atirar, mas eu a impedi rapidamente. Afinal, havia muitos zumbis aqui. Felizmente, eu tinha uma faca em mãos. Agora eu tinha um aumento de habilidade de 8 vezes.
Além disso, a faca me dava um aumento de velocidade de 2 vezes. Minha velocidade era tão rápida quanto um raio. Ouvi apenas alguns sons de puff, acompanhados por algumas luzes intensas que surgiram. 5 ou 6 funcionários foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Então, subimos até o último andar de uma só vez. Com 100 andares, Lee Meixin estava quase desmaiando de cansaço. Mesmo ela, que costuma se exercitar, não aguentava. Este é um prédio comercial. O último andar é o Hotel Bulgari. Dizem que é a suíte presidencial de um empresário. Uma suíte presidencial com um jardim suspenso privado. Depois que Lee Meixin entrou, seus olhos estavam cheios de admiração. Este lugar é realmente bonito. Mas ela não entendia o motivo de eu tê-la trazido aqui. Eu disse a ela que a vista e a paisagem aqui são boas. As instalações também são completas. É muito adequado para viver e caçar zumbis. Desde que bloqueemos o último andar, os zumbis não conseguirão encontrar este lugar facilmente. Mesmo que os encontrem, não poderão entrar. Todos os zumbis lá embaixo se tornarão nossas presas. Lee Meixin ficou animada ao ouvir isso. Ela imediatamente entendeu minha intenção. Não pôde deixar de admirar minha inteligência. Afinal, estamos a 400 metros de altura e temos um silenciador. É realmente um excelente local para matar zumbis. Logo, após eliminar todos os zumbis, eu encontrei um cartão de acesso com um dos mordomos. Abri aquela porta valiosa, feita inteiramente de bronze. Atrás havia um super grande jardim suspenso. Todos os lados eram de enormes paredes de vidro. O interior era muito limpo. Havia até uma fonte de energia reserva independente aqui, conectada à energia solar externa. Não precisamos nos preocupar com falta de energia. Depois de descansarmos um pouco com Lee Meixin, eu coloquei uma sniper AWM com silenciador no telhado. Comecei a disparar loucamente contra os zumbis lá embaixo. Depois de eliminar mais de 30 zumbis consecutivamente, eu disse a Lee Meixin para também atirar. Lee Meixin olhou para baixo. Imediatamente, ela sentiu uma tontura. Mas ela sabia no fundo que este era realmente um bom momento para matar zumbis. Assim, em menos de uma hora, nós dois conseguimos matar mais de 1000 zumbis. Quando essa caçada terminou, eu liguei o computador para verificar. Descobri que a moeda do jogo já havia acumulado 14.000. Isso significa que eu posso comprar uma Fire Killing em Crossfire. Mesmo nas masmorras, logo poderei conseguir a espada flamejante. No entanto, isso ainda está longe de ser suficiente. Meu objetivo é aquela katana valiosa de 1 milhão, a Kansei Masamune. Eu também considerei jogar granadas bioquímicas lá embaixo. Os zumbis estão tão densamente agrupados lá embaixo. Uma granada bioquímica lá embaixo pode pelo menos matar várias centenas. Mas fazer isso faz muito barulho. Eu não quero atrair os zumbis e expor minha posição. Assim, passei quase toda a tarde. Eu e Lee Meixin matamos cerca de 4.000 zumbis no total. Havia uma boa quantidade de cristais de zumbi lá embaixo. No total, eram cerca de 400. Infelizmente, esses cristais estavam no meio do grupo de zumbis. Só à noite eu me preparei para sair em busca de comida. Afinal, os suprimentos no anel dimensional já estavam escassos. Eu precisava coletar mais. Caso contrário, não conseguiria sobreviver um mês. Então fui até a cozinha. Muitos suprimentos estavam contaminados pelos zumbis. Mas eu também não queria voltar de mãos vazias. Decidi pegar tudo que estava armazenado na geladeira da cozinha. Além disso, eu também encontrei bastante vinho. Coisas como Lafite Hotel de dissimilares. No total, eram mais de 800 garrafas. Normalmente, cada uma dessas garrafas custa entre 3 a 4 mil. Depois que limpei a cozinha, de repente, ouvi barulho no corredor do hotel. Meu coração disparou e eu imediatamente fui atrás. Só ouvi a pessoa gritar: "Não me coma, não me coma!" Em seguida, ela se escondeu em um quarto do hotel. Antes que ela pudesse trancar a porta, eu a empurrei com força. A mulher, assustada, começou a implorar por clemência. A voz me parecia familiar, então eu acendi as luzes do hotel. Quando as luzes acenderam, uma mulher de saia longa e meias brancas apareceu. Uma bonita garota de óculos entrou em meu campo de visão. Eu a reconheci imediatamente. Surpreso, exclamei: "Oh, não é a senhorita Yumen?" Jian Yumen ficou apavorada. Ao ouvir minha voz, ela levantou a cabeça instintivamente. Ao me ver, seu rosto imediatamente se iluminou com uma expressão de alegria. Com surpresa, ela disse: "Ah, é você, Lin Ye. Não esperava que você ainda estivesse vivo." Jian Yumen viu um conhecido. Meu coração, que estava apreensivo, finalmente se acalmou. Murmurando: embora esse canalha. Gravei um vídeo meu. Mas pelo menos é uma pessoa. Não como lá fora, que só tem zumbis." Enquanto falava, ela, muito compreensiva, disse: "Irmão Lin Ye, me ajude. Desde que você esteja disposto a me levar embora, eu farei qualquer coisa que você pedir."
Eu a examinei de cima a baixo, verificando as informações que o sistema forneceu. O nome exibido era Jian Yumen. Idade, 18, altura, 175 centímetros, peso, 58 kg. Profissão, streamer LoL. Avaliação geral, 96 pontos. Após a coleta, pode desbloquear aleatoriamente um novo jogo ou filme. Ao ver essa pontuação, meu coração se agitou. Realmente atende aos padrões. Eu estava precisando de ajuda, e não esperava que ela aparecesse. Pensando nisso, meu olhar para Jian Yumen imediatamente mudou. Ela claramente percebeu meu olhar malicioso. Por um momento, ela juntou as pernas e se encostou na parede. Com um pouco de medo, disse: Irmão Lin Yi, você não está pensando em... Ao ouvir isso, eu gritei: Abaixe-se. Uma hora depois, o aviso do sistema soou. Parabéns, você conseguiu coletar Jian Yumen. Desbloquear novos recursos de jogos e filmes. Ouvi o sinal sonoro. Corri para a mesa do computador ansiosamente. Rápido, tirei o laptop do anel dimensional. Abri o computador e descobri que havia uma nova equipe de mechas no jogo. Jian Yumen na cama ficou completamente confusa. Ela não entendia como eu ainda tinha tempo para jogar no computador. E ela estava confusa sobre como eu consegui tirar o computador do nada. Eu não tinha tempo para explicar a ela. Apenas a repreendi, mandando-a calar a boca. Isso assustou Jian Yumen. Ela fez uma carinha fofa, parecendo magoada. Murmurou que eu estava me virando contra ela. Neste momento, toda a minha atenção estava no computador. Meus olhos estavam cheios de choque e minhas mãos começaram a tremer. Porque eu descobri que neste jogo era possível comprar soldados mechas. Isso é uma coisa enorme, com 5 ou 6 metros de altura. Se for convocado, não há o que temer sobre a perda. No entanto, é diferente do que eu imaginei. O que está à venda aqui não é um mecha completo, mas sim o núcleo do mecha. E é dividido em 4 níveis. O núcleo de mecha de baixo nível pode acionar drones, carros de brinquedo para crianças, panelas elétricas, micro-ondas e outras máquinas pequenas. Preço: 888 moedas de jogo. O núcleo de mecha de nível médio pode ser usado para acionar motos, triciclos e carros, supercarros e outras máquinas e ferramentas domésticas. Preço: 188.888 moedas de jogo. O núcleo de mecha de alto nível pode acionar tanques, veículos blindados, caças e bombardeiros, carros-foguete, caminhões de transporte militar e outras máquinas e armas grandes. Preço: 588.888 moedas de jogo. O núcleo de mecha de nível máximo é ainda mais impressionante. Pode acionar destroyers encouraçados, porta-aviões e outras máquinas grandes com mais de 150 metros. Preço: 888.880 moedas de jogo. Eu pensei um pouco e decidi testar as águas primeiro. Vou comprar o mais básico e ver como funciona. Cliquei em comprar e estendi a mão para pegar do computador. Um núcleo do tamanho de um polegar apareceu em minha mão. Então vi um cachorro robô deitado ali. Perguntei de quem era. O desejo ainda estava em conflito. Ao ouvir minhas palavras, ela disse casualmente que era o cachorro robô que ela comprou. Custou mais de 80 mil, com o núcleo sendo absorvido. O cachorro robô que estava sem energia, sob o som intenso de engrenagens girando, começou a se transformar rapidamente. Essa cena deixou Jian Yumen, ele, que originalmente tinha menos de 1 metro de comprimento, na rotação das engrenagens nanométricas. De repente se transformou em um gigante de 2 metros. Seu corpo estava coberto por uma misteriosa estrutura metálica. Minha primeira reação foi: isso não é um Transformers? Nesse momento, ouvi gritos de zumbis do lado de fora. Recuperei a concentração e quis ver a força desse cachorro robô. Então, dei uma ordem a ele. Deixei-o ir lá fora eliminar os zumbis. Após receber a ordem, o robô-cão imediatamente saiu correndo com agilidade. Eu e Jian Yumen corremos até a porta para ver. Vimos um zumbi vestido de garçom, cambaleando em nossa direção. Mas antes que pudesse se aproximar, o robô-cão puxou seu longo gancho, e com um movimento rápido, perfurou a cabeça do zumbi. Jian Yumen estava ao meu lado, tão assustada que sua boquinha fofa poderia acomodar uma banana. Exclamou: que incrível! Logo, no final do corredor, mais de 10 zumbis começaram a correr cambaleando. Ela ficou tão assustada que sua face mudou de cor instantaneamente. Ela rapidamente, com a voz embargada, disse: irmão, vamos correr! Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais absurdo. O robô-cão encarou aqueles mais de 10 zumbis. Não havia nenhum sinal de pânico. A parte traseira mecânica fazia um barulho de clique ao se abrir e fechar. De repente, apareceu uma pequena metralhadora automática, acompanhada por uma série de disparos de laser. Aqueles 10 zumbis foram instantaneamente destruídos e caindo no chão. Jian Yumen ficou completamente atordoada. Até eu, ao ver esse poder de fogo impressionante, comecei a duvidar da vida.
Recuperei a consciência e não tinha tempo a perder. Deixei o cachorro mecânico abrir caminho à frente. Em breve, retornamos ao andar superior. Durante o caminho, o cachorro mecânico era realmente incrível. Com mais de 2 metros de altura, parecia um tigre. Os zumbis foram todos destruídos. Eu aproveitei a oportunidade para pegar alguns núcleos de zumbis. Assim que abri a porta, Lee Meixin correu até mim, animada, e disse: Mestre, você finalmente voltou. Jian Yumen viu Lee Meixin. Caso contrário, eu teria ficado surpreso, pensando em meu coração que esta mulher é muito bonita. Não é pior do que eu. E ainda tem mais feminilidade. Lee Meixin também viu Jian Yumen. Olhou com uma expressão de dúvida. Eu expliquei que isso foi encontrado no hotel embaixo. Um amigo meu. Lee Meixin teve uma expressão estranha ao ouvir a palavra amigo. Deve ter achado que é muita sorte encontrar um amigo neste apocalipse. Essa sorte é realmente incrível. Vendo que já estava tarde, eu disse para as duas garotas que era melhor descansarem um pouco. Amanhã de manhã temos muitas coisas para fazer. Afinal, matar zumbis à noite é muito óbvio. É fácil de ser descoberto. Eu planejo ativar mais alguns soldados mecânicos grandes amanhã de manhã. Depois de comer, os três foram dormir. Se fosse antes, com certeza alguém teria que fazer a vigília. Mas agora não é mais necessário. Porque eu descobri que este cachorro robô é muito inteligente. Ele quase tem seu próprio raciocínio. Ele consegue executar qualquer comando muito bem. É muito seguro ter ele vigiando. No entanto, à meia-noite, eu sinto que alguém entrou sorrateiramente no meu cobertor, com um aroma agradável. Em seguida, ouvi a voz suave de Jian Yumen. Irmão Lin Ye, estou um pouco assustada sozinha. Eu revirei os olhos internamente. Pensei, eu ainda não sei o que você está pensando. Mas já que é assim, algumas coisas eu só posso deixar passar. Na manhã seguinte abri os olhos e espreguicei-me. Me senti revigorada. Olhei para o lado e vi Jian Yumen ainda dormindo. Não posso negar que ela e Lee Meixin realmente transmitem uma sensação diferente. Lee Meixin tem o charme de uma nova esposa, enquanto Jian Yumen é cheia de vitalidade juvenil. Nesse momento, Lee Meixin disse: Mestre, você acordou. Ela já havia preparado o café da manhã. Tem pão e ela também fritou alguns ovos. Tudo isso foi o que eu coletei antes. Jian Yumen ficou com os olhos brilhando ao ver o café da manhã. Ela já estava morrendo de fome. Fiquei escondido aqui por 1 dia e meio. Agora quando abro meus olhos, tem comida. Estou me sentindo tão feliz. Mas enquanto tomávamos café da manhã, eu as lembrei. Vocês também não devem ficar muito confortáveis. Mais tarde, vocês duas continuam aqui lidando com os zumbis. Eu preciso sair por um tempo. Jian Yumen rapidamente perguntou para onde eu ia. Ela tinha medo de ser abandonada por mim. Ela sentia que já não conseguia ficar longe de mim. Eu não expliquei muito, apenas a repreendi, perguntando por que se importava tanto. Façam o que eu mandar. Jian Yumen imediatamente abaixou a cabeça, parecendo magoada. Murmurou baixinho: Ontem à noite, você me deixou fazer cosplay. Mas não foi assim que eu disse. Mas acabei concordando, dizendo que entendi. Afinal, neste apocalipse, as mulheres têm que se virar, para garantir a segurança. Entrei no quarto e abri novamente o notebook. Comprei uma roupa de proteção para Jian Yumen na loja de CrossFit. Uma garrafa de antídoto contra infecções. Um colete à prova de balas. Além disso, uma sniper AWM com silenciador. E uma Desert Eagle comum. Jian Yumen ficou pasmo ao ver tantos equipamentos e armas. Quase tapou a boca, exclamando: Irmão Lin Ye, você tem um arsenal aí dentro, com tantos equipamentos. Eu verifiquei o que restava. Ainda tinha 500 mil moedas de jogo. Considerando que o núcleo cristalino de zumbi que matamos ontem embaixo ainda não foi verificado. Então eu troquei por 2 núcleos de mecha de baixo nível. Também comprei 2 núcleos de mecha de nível médio. Depois disso, não perdi mais tempo. Saí diretamente do jardim no topo e desci. Assim que desci, uma grande horda de zumbis, como se estivessem passeando, me avistou. Eles correram em minha direção com entusiasmo, como se tivessem visto uma comida deliciosa. Com uma faca, rapidamente eliminei esses zumbis. Nesse momento, vi que havia uma loja vendendo drones lá embaixo. Pensei que era perfeito. Eu ainda precisava de alguns drones que pudessem detectar o núcleo cristalino de zumbis. Então, peguei imediatamente os 2 núcleos de mecha e fui até lá. Entrei com os 2 drones maiores e mais caros e os ativei diretamente, com um som de zumbido e cliques legais. O drone, que antes estava estável, imediatamente ocorreu uma transformação radical. Todo o corpo se expandiu para cerca de 1,5 metros. E cresceram enormes asas metálicas. Pareciam 2 corvos metálicos estranhos. Então, eu dei ordens diretamente para as 2 aves mecânicas. Vocês vão lá fora me ajudar a pegar aqueles núcleos cristalinos de zumbi. As 2 máquinas, ao receberem a ordem, partiram.
No caminho, ao encontrarem os zumbis, as asas delas apresentaram pequenas metralhadoras Gatling. Aqueles que ainda não reagiram foram instantaneamente transformados em névoa de sangue. Eu fiquei ainda mais surpreso ao ver isso. Zumbis comuns não tinham nenhuma chance de resistência diante delas. E, além disso, como havia uma interface de controle, eu podia ver a perspectiva delas segurando o controle. Em pouco tempo, as duas grandes aves mecânicas mergulharam em meio a milhares de zumbis. Conseguiram pegar os núcleos cristalinos de zumbi com sucesso. Talvez porque elas não são seres vivos. Embora tenha emitido um som estridente. Mas os zumbis não atacaram ativamente e continuaram balançando. Ocasionalmente, alguns zumbis mais espertos tentavam atacar. Eles também foram despedaçados em uma nuvem de sangue por um disparo da grande ave mecânica. E aquelas duas aves metálicas pegaram os núcleos zumbis. Bateu as asas e voou de volta para o topo da cúpula florida, a mais de 400 metros de altura. Naquele momento, Lee Meixin e Jian Yumen estavam com rifles de precisão AWM com silenciador atirando. Elas se assustaram ao ver a grande ave metálica voando em sua direção. Lee Meixin, em pânico, exclamou: "Meu Deus! Que coisa é essa?" A esperta Jian Yumen já havia percebido algo. Isso deve ser alguma coisa estranha que o irmão Lin trouxe. Veio nos ajudar. De fato, as duas aves mecânicas estranhas jogaram fora os 10 núcleos zumbis que estavam em suas garras. Lee Meixin disse ansiosamente: "Não sei o que virá a seguir. O mestre ainda trará mais coisas boas? Mas, no momento, o mais importante são os núcleos." Ela tentou dizer para as duas grandes aves: "Vocês dois, tragam mais núcleos cristalinos de zumbi." As grandes aves realmente entenderam. Elas grasnaram 2 vezes, bateram as asas e voaram para baixo. Fizeram algumas idas e vindas. E trouxeram de volta cerca de 30 ou 40 núcleos cristalinos de zumbi. Enquanto isso, eu cheguei à rua. O que vi à minha frente eram zumbis balançando e gritando por toda parte. Estimando grosseiramente, havia pelo menos milhares deles. Logo, meu olhar se fixou em um carro parado na calçada. Era uma Lamborghini preta, um supercaro. Sua postura baixa era como a de uma fera à espreita. Seus faróis afiados exibiam uma presença imponente. Então, coloquei o núcleo de mecha intermediário sobre o supercaro. Assim que o núcleo de mecha se integrou ao supercaro, ele começou a vibrar intensamente. Em um piscar de olhos, desintegrou-se e se transformou em um soldado de mecha negro com impressionantes 6 metros de altura. Nesse momento, o grande mecha que havia se transformado me viu. Emitiu um som respeitoso. Meshon se apresenta ao líder. Antes que eu pudesse falar com ele, um grande alvoroço aqui chamou a atenção de toda a rua dos zumbis. E então, rugindo, veio correndo em nossa direção. Eu tomei uma decisão rápida e ordenei que os eliminássemos primeiro. Meshon recebeu a ordem. Imediatamente levantou o braço mecânico e se transformou em um enorme canhão. Apontou para a horda de zumbis e começou a disparar loucamente. As balas saíam como se fossem de um canhão, destruindo os zumbis que vinham correndo. Em apenas um encontro, eliminou dezenas deles. O mais impressionante é que, no ombro do Meshon, houve um estalo, e se transformou em 2 enormes canhões de ombro. Com um estrondo, uma onda de energia azul ardente se concentrou em um ponto. Uma onda de energia atravessou quase 100 metros da rua à frente. Eliminou pelo menos 200 zumbis, deixando um chão coberto de núcleos cristalinos de zumbis. A quantidade de zumbis é realmente excessiva. Em pouco tempo, os zumbis de todas as direções começaram a se dirigir para cá. As balas do Meshon pareciam infinitas. Continuava a explodir os zumbis que vinham correndo em uma névoa de sangue. A quantidade de zumbis é realmente impressionante. Ao olhar ao redor, havia pelo menos 10.000 deles reunidos. Eu sabia que só com o Meshon não seria suficiente. Então, enquanto deixava o Meshon resistir ao máximo, meu olhar se fixou em um carro. Era uma limusine Rolls-Royce Phantom. Eu rapidamente fui até lá e ativei com o núcleo do mecha. Com a energia do núcleo do mecha injetada no carro, o Rolls-Royce Phantom preto emitiu um grande estrondo. Em seguida, transformou-se em um guerreiro mecha alto de 7 metros. Era ainda maior que o Mecha 1. Assim que esse guerreiro mecha foi ativado, vi alguns zumbis correndo para fora do shopping. Ele cuidadosamente me puxou para perto. Ao mesmo tempo, outro braço mecânico desceu instantaneamente. Transformou um zumbi em carne moída. Em seguida, ele puxou uma grande arma eletromagnética de trás. No segundo seguinte, disparou várias rajadas de energia azul. Os zumbis à frente foram diretamente evaporados. Mas logo os zumbis começaram a se reunir de todos os lados. O número já ultrapassou 20.000. Mesmo que eles sejam poderosos, diante de tantos zumbis, é provável que seja difícil resistir. Então, eu imediatamente ordenei que os atraíssemos para longe daqui. Depois, resolveríamos todos eles. O mecha número 1 me agarrou. Em meio a uma intensa transformação,
transformou-se em um Lamborghini preto, acompanhado pelo rugido profundo do motor. Com um estrondo, saiu da rua como um raio negro. O mecha número 2, responsável pela retaguarda, disparou algumas vezes, abaixou-se e se transformou em um Rolls-Royce Phantom, em meio a vários estrondos profundos, seguindo o Lamborghini Huracan. Logo saímos da área central da rua. Mesmo assim, no caminho, os zumbis ainda vinham sem se importar com a vida. Mas felizmente, 2 soldados de mecha estavam conscientes. Me levou em drifts suaves, despistando os zumbis facilmente. Não só isso, eles também estavam fazendo canhões automáticos aparecerem no teto, disparando loucamente contra os zumbis. Em menos de meio minuto, os 2 carros conseguiram romper o cerco dos zumbis. Eu percebi que naquela última onda, eles eliminaram quase 2.000 zumbis. Minhas moedas de jogo também aumentaram em 200.000 por causa disso. Após romper o cerco, eu imediatamente dei a ordem. Vocês se viram para voltar. Eliminem todos os zumbis lá. E tragam todos os núcleos cristalinos de volta para o jardim do último andar. O mecha número 1 não executou a ordem imediatamente. Em vez disso, perguntou de forma humanizada como ficaria a minha segurança. Eu acenei com a mão e sorri, dizendo que não havia problema. Esses zumbis não podem me matar. Vocês podem ir e cumprir a missão. Depois que os 2 grandalhões receberam a ordem, eles pegaram novamente as grandes armas de canhão. Eles correram em direção ao grupo de zumbis. Ao chegar à rua principal, começou um tiroteio frenético. Aqueles zumbis não tiveram chance de resistência e foram despedaçados. Depois de deixar esta área para os soldados de mecha, eu procurei um lugar tranquilo e tirei meu laptop. Comprei um núcleo de mecha de nível médio. Em seguida, fui encontrar um carro de polícia blindado. Com a ativação do 3º soldado de mecha, um grande sujeito negro de cerca de 8 metros de altura apareceu. Ele ainda piscava com luzes vermelhas e azuis. Após ser ativado, ele olhou para mim com seus enormes olhos mecânicos azuis. Ele chamou respeitosamente, Senhor Líder. Eu respondi e ordenei, vá ajudar o número 1 e o número 2. Após receber a missão, o número 3 avançou pesadamente para o campo de batalha. Com isso, a rua principal já estava sendo dominada pela mecha número 1 e pela mecha número 2, deixando milhares de zumbis atordoados. Eles ainda não tinham se recuperado. Quando viram, na esquina, apareceu uma criatura colossal de 8 metros, com 2 canhões nos ombros. Isso deixou os zumbis perplexos. Eles provavelmente estavam se perguntando como o apocalipse zumbi se transformou em seu próprio fim. A batalha que se seguiu foi intensa. Durou até a noite, quando os 3 grandes eliminaram muitos zumbis. Isso equivaleu a ganhar 120.000 moedas de jogo. E isso foi apenas a limpeza das ruas externas. Por dentro, havia uma verdadeira horda de zumbis. Eu não deixei que eles fossem. Afinal, não importa se eles conseguem lidar com isso. Se realmente causarem um motim, o prédio pode até desabar por causa dos zumbis. Eu ainda tenho que ficar lá. Essas moedas de jogo. Eu não as usei imediatamente para trocar por itens, pensando em trocar por um núcleo de mecha avançado. Afinal, o núcleo intermediário já é tão poderoso. Se eu ativasse um tanque com um núcleo de mecha avançado, a cena seria simplesmente inimaginável. O céu começou a escurecer gradualmente. Eu coletei todos os núcleos de zumbis. Deve haver cerca de 1.000 deles. Depois de colocá-los todos no anel de armazenamento, eu voltei para o edifício Ziffen com os 3 grandalhões. Neste momento, no jardim do último andar, Lee Meixin e Jian Yumen também não ficaram paradas, lutando contra zumbis o dia todo. Felizmente, os pássaros mecha ajudaram, tornando tudo mais fácil. Mas mesmo assim, as 2 estavam exaustas, com dores nas costas. Jian Yumen se jogou no sofá e não queria se levantar. Mas ao me ver voltar, Jian Yumen ainda veio me receber calorosamente de imediato. Uau, irmão Ye, você finalmente voltou. Ela não conseguiu esperar e me deu um abraço carinhoso. E ainda se preocupou em perguntar, irmão Ye, onde você foi? Ficamos apavorados sem notícias por um dia inteiro. Lee Meixin também se aproximou. Ela se agarrou ao meu braço. Essas 2 garotas pareciam estar penduradas em mim, com elas assim me envolvendo. Eu estava começando a não aguentar, mas ainda assim disse que não era nada. Eu fui lá fora procurar alguns novos parceiros para vocês. As 2 garotas ficaram com uma expressão confusa, olhando ao redor. Há outros sobreviventes? Mas nós não vimos ninguém. Eu ri ao ouvir isso. Eu não estou interessado naqueles sobreviventes. Eu apontei para os pássaros mecânicos e as máquinas. O cachorro disse que esses são nossos novos membros. As 2 garotas finalmente entenderam. Jian Yumen imediatamente ficou interessada e perguntou, onde estão? Deixe eu ver. É muito grande. Eu pedi para eles ficarem embaixo. Amanhã vocês vão conhecê-los. Jian Yumen tinha uma expressão estranha. Afinal, os 3 pequenos que temos já são impressionantes.
Ela realmente está curiosa sobre o que mais pode ser absurdo. Eu apenas sorri e não expliquei muito. Logo, os três tiveram um jantar simples. Sob os cuidados das duas garotas, eu me servi de forma simples. Depois de me lavar, eu tirei 2 anéis de armazenamento do jogo. Joguei para os pássaros mecânicos para que eles fossem coletar suprimentos. As 2 aves mecânicas, ao receberem a ordem, bateram as asas e voaram para fora. O que aconteceu depois não foi muito. Na manhã seguinte, eu me espreguicei e acordei. A luz do sol entrava pela janela do chão, era muito agradável. Além disso, como me movi um pouco ontem, meu estado mental estava excepcionalmente bom. Nesse momento, os pássaros mecânicos voltaram. Ao ver a aparência animada deles, eu fiquei um pouco surpreso. Eu rapidamente perguntei: já voltaram tão rápido? Como foi a coleta? Os pássaros mecânicos não falam e me jogaram os anéis. Eu verifiquei com minha mente. Ao olhar, realmente fiquei surpreso. Eu pensei que eles coletariam no máximo algumas dezenas de toneladas de suprimentos. Mas ao abrir o anel, 100.000, o espaço cúbico estava cheio de água mineral. Além disso, havia várias bebidas, quase 100 toneladas. Não consegui me conter e olhei para os dois pequenos e perguntei: vocês invadiram um armazém, não é? As aves mecânicas pareciam querer provar que não estavam de folga. Projetaram a situação da época. Caramba! Elas atacaram um armazém de transbordo nos subúrbios. Dentro havia apenas bebidas, água e pão. De acordo com o consumo dos três de nós. Mesmo se gastássemos muito, essa água ainda duraria 10 anos. Mas eu também sei que isso é apenas o começo. No futuro, haverá invernos rigorosos, terremotos, inundações e a chegada de seres extraterrestres, entre várias outras crises. Os suprimentos só ficarão cada vez mais escassos. Portanto, além de comida e água, medicamentos também são muito importantes. Então, comprei outro anel no jogo e joguei para as 2 aves mecânicas, dizendo: a partir de agora, vocês devem se concentrar em coletar comida e água, quanto mais, melhor. Mas não traga aqueles que foram infectados pelo vírus zumbi. Os dois pequenos fizeram um som para mostrar que entenderam. Antes que o pássaro mecânico partisse, Jian Yumen correu até nós. Ela disse, surpresa, que parecia haver um exército lá fora para nos resgatar. Meu coração deu um salto. Este é apenas o 3º dia desde o início do apocalipse. Eles já vieram resolver os problemas tão rápido. Então, eu segui Jian Yumen até o terraço do jardim. De fato, acima da cidade de HU, que foi varrida pelo apocalipse, houve o enorme rugido de helicópteros. À distância, 1 dúzia de helicópteros armados e aviões de transporte apareceram no céu. Também havia um anúncio dizendo: atenção, todos os sobreviventes da cidade de HU. Nós somos a marinha da cidade de HU. De acordo com informações precisas que recebemos, atualmente, o vírus zumbi já se espalhou globalmente. A propagação do vírus zumbi é em larga escala. Já estabelecemos uma nova zona de segurança contra zumbis. Pedimos a todos os sobreviventes que prestem atenção. Nos próximos 3 dias, por favor, dirijam-se ao nosso ponto de segurança o máximo possível. Nós vamos estar lá para garantir a evacuação segura de todos. Em 3 dias, vamos abandonar completamente esta cidade. Muitos sobreviventes escondidos em vários lugares ou em casa ficaram animados ao ouvir isso. Todos ficaram empolgados. Que ótimo! É o exército vindo nos salvar. Estamos salvos. Vimos cada vez mais panfletos caindo do céu. Muitas pessoas abriram as janelas rapidamente para pegar. O panfleto dizia que na cidade havia 18 pontos de evacuação seguros. Jian Yumen também estendeu a mão e pegou um panfleto. Surpresa, ela disse que realmente era um ponto de acolhimento fornecido pelo exército. Irmão Ye, devemos ir para a zona de segurança nos abrigar? Ao ouvir isso, eu ri. Se fosse antes, eu poderia considerar. Mas agora eu tenho armas e soldados mecânicos. Não há necessidade de ir para a zona de segurança. É melhor para nós que eles saiam daqui. Assim, este lugar se tornará nosso território. Dessa forma, todos os suprimentos da cidade de Xangai estarão à minha disposição para coletar. Jian Yumen ouviu e, um pouco hesitante, disse: mas, irmão Ye, a zona segura tem proteção militar. Vai parecer mais seguro. E se acontecer algum imprevisto aqui? Eu expliquei pacientemente: Yumen, pense bem. Embora a zona segura tenha militares, com certeza há muitas regras e restrições. Agora temos um poder tão grande, que ficar aqui não só nos dá liberdade, mas também nos permite controlar todos os recursos. Além disso, o exército vai se retirar em 3 dias. Naquele momento, esta cidade será nosso domínio. Jian Yumen perguntou animadamente: e agora, o que fazemos? Eu disse: vocês não precisam se preocupar com mais nada. Continuem matando zumbis, isso é tudo o que precisam fazer. E não esqueci de ajudá-las a aumentar seu poder. Afinal, eu tinha vários núcleos cristalinos de zumbis em mãos.
E eu descobri que, devido ao contrato espiritual, o poder aumentado dos contratados será 100% retornado ao contratante. Ou seja, quanto mais as duas aumentarem, mais eu também recebo. Então, eu tirei 100 núcleos de zumbis para cada uma delas. Lee Meixin olhou para mim, surpresa, e disse: "Você nos deu. O que você faz?" Eu disse que poderia ser qualquer coisa. De qualquer forma, vocês precisam aumentar suas forças agora. Pessoas comuns, mesmo com equipamentos, ainda estão em perigo. As duas mulheres ficaram comovidas por mim, pensando que, mesmo que eu não coma, eu tenho que dar a elas. No futuro, eu definitivamente tenho que retribuir. Na verdade, não é que eu não coma. Principalmente porque, ao subir para o nível 10, esses núcleos cristalinos de zumbis de baixo nível não têm mais efeito no meu fortalecimento celular. Logo, as duas garotas comeram 100 núcleos cristalinos de zumbis. Elas descobriram, surpresas, que suas forças estavam aumentando rapidamente. O aumento de força foi concluído. Lee Meixin, animada, usou seu punho pequeno para socar a parede do jardim no último andar. Ela realmente fez um buraco. Após a melhoria das garotas, eu abri a página de atributos para verificar. Meus atributos agora são nível 10 com bônus. Força de vontade 308, força 307, agilidade 308, defesa 308, resistência 308, talento nenhum. No entanto, logo percebi a coluna de talentos. Curioso, perguntei ao sistema o que esse talento significava. O sistema respondeu: em resposta ao chefe, o talento é uma recompensa misteriosa nas catástrofes apocalípticas futuras. Exclusivo para você. Fiquei surpreso por haver essa boa notícia. É realmente exclusivo. Eu também sei que esse vírus biológico é apenas a primeira crise. Haverá neblina densa, ondas de frio e chuvas torrenciais depois. Além disso, haverá desastres com criaturas mutantes, monstros gigantes e a chegada de seres alienígenas. Com certeza haverá mais recompensas. E estou muito curioso sobre a próxima catástrofe. Então perguntei ao sistema quando a próxima catástrofe ocorreria. O sistema respondeu rapidamente: faltam 11 dias para a próxima catástrofe. A próxima catástrofe será uma neblina que durará meio mês. Por favor, chefe, prepare-se. Fiquei surpreso ao ouvir que restavam apenas 11 dias. Parece que preciso me preparar com antecedência. Nesse momento, as duas garotas, que acabaram de ganhar poder, correram ansiosamente para a varanda. Com uma espingarda de precisão, começaram a atirar nos zumbis lá embaixo. Eu também não me esqueci dos 3 grandalhões do primeiro andar. Ordenei que fossem limpar os zumbis perto do bico do pato. Neste momento, havia muitos zumbis vagando no primeiro andar. No entanto, como os soldados de mecha não tinham sinal de vida, os zumbis não reagiram a eles. No entanto, alguns grandalhões de repente entraram em fúria. Um a um, eles se transformaram em monstros gigantes de 5 a 8 metros. Os zumbis ficaram perplexos. Como se perguntassem: cara, você se transforma? Na próxima segunda, um enorme punho desceu. Os zumbis foram instantaneamente esmagados em carne moída. O momento da caça começou. Esses 3 grandalhões eram imunes a facas e armas de fogo. E não temiam o vírus zumbi. Onde quer que fossem, eram quase invencíveis. Em apenas uma manhã, percebi que tinha ganhado mais 1,2 milhão de moedas de jogo. Somando com o que já tinha, agora eram 2,4 milhões. Então, decidi gastar mais de 300 mil moedas de jogo. E troquei por 2 núcleos de mecha de nível intermediário. Então joguei para os pássaros mecânicos. Vocês vão me encontrar 2 adequados. Soldados mecânicos ativados e trazer de volta. Não demorou muito para eles atravessarem a horda de zumbis pelo céu. Voaram até um centro de exposição de carros de luxo usados. Dentro, encontraram uma Ferrari 488 vermelha e um McLaren P1 branco. Em pouco tempo, esses 2 apareceram lá embaixo. Quando desci, vi 2 supermáquinas estilosas paradas na entrada. Ao me ver se aproximando, eles imediatamente começaram a se transformar. Transformaram-se em um vermelho e um branco, 2 soldados mecânicos de 6 metros de altura. O vermelho tinha 2 lâminas que se formavam a partir de suas asas traseiras. O branco estava equipado com uma enorme arma. Parecia impressionante. Eles se ajoelharam respeitosamente diante de mim, com um joelho no chão, e disseram, de forma gentil: saudações, nobre líder. Eu olhei para os 2 e fiquei bastante satisfeito. Afinal, eles eram realmente estilosos. Então eu disse: vão lá. Junto com os números 1, 2 e 3, vão lá fora caçar zumbis. Precisamos de mais soldados agora. Os 2 grandalhões que receberam a ordem se levantaram. Animados, eles se transformaram de volta em supercarros de forma estilosa. Eles correram em direção à horda de zumbis. Os zumbis claramente perceberam esses 2 grandalhões. Afinal, o barulho era realmente muito alto. Eles correram para enfrentar os grandalhões.
mas os soldados mecânicos tinham 6 metros de altura. Os braços mecânicos tinham quase 1 metro de largura. Com um estrondo, no momento em que caíram, esmagaram um zumbi. Eles foram respingados com o sangue do zumbi. A grande face da McLaren estava cheia de desgosto. Mas a Ferrari era diferente. Ela tinha 2 lâminas muito afiadas. A cada golpe, ela cortava os zumbis ao meio. E essas lâminas eram a laser. Nesse momento, Jian Yumen desceu correndo. Quando vi aquelas 2 enormes criaturas matando a torto e a direito, não consegui conter a surpresa e tapei a boca, exclamando: Meu Deus! Irmão Lee, que coisa é essa? Só então me lembrei que ainda não tinha contado para as 2. Então dei de ombros e disse: Este é o nosso novo membro. Jian Yumen ficou paralisada, com o rosto em choque. Ela achava que ainda era humano. Mas logo, após um breve momento de perplexidade, Jian Yumen lembrou-se do ponto principal da descida. Irmão Ye, é verdade. Eu tenho algo para te contar. É que os zumbis lá em cima não conseguem mais nos alcançar. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Eu também não sei o que está acontecendo. Jian Yumen, com o rosto em lágrimas, disse: Matei a manhã inteira hoje. Será que é por causa de que lá embaixo está quase se acumulando como uma montanha? Aqueles zumbis que ainda estão vivos não vieram. Nossa distância de tiro não é mais suficiente. Ao ouvir isso, meu rosto expressou compreensão. Pensei: os zumbis não são sem cérebro? Como você ainda sabe desviar de balas? Sonhos de desejos obscenos. É porque há muitos corpos lá embaixo. Isso fez com que eles sentissem instintivamente o perigo e não se aproximassem. Mas assim não pode ficar. Os zumbis não vêm. Como as 2 garotas vão matar zumbis para ganhar moedas de jogo e aumentar seu poder? Enquanto eu franzia a testa pensando, de repente, ouvi a voz de sobreviventes vindo da rua atrás de mim. Eu me virei para olhar. Descobri que havia 7 ou 8 sobreviventes totalmente armados. Os sobreviventes estavam vindo daquela direção. O líder era um careca. Neste momento, ele estava com uma expressão de descontentamento. Ele ainda estava xingando seus subordinados. Do que você tem medo, seu idiota? Eu já comi quase 10 cristais de zumbis. Já não sou mais uma pessoa comum. Venham zumbis, eu posso matá-los. Eles estavam caminhando. De repente, viram eu e Jian Yumen em pé no andar de baixo. Isso assustou o careca e seus subordinados. Achei que tinha encontrado um zumbi. Quando vi a beleza impressionante de Jian Yumen, seu rosto puro e suas longas pernas, vários homens ficaram instantaneamente hipnotizados. Uau! Uma verdadeira joia humana. Então, o careca imediatamente se aproximou. Ele olhou de cima a baixo para Jian Yumen e disse: Oi, moça. Você acabou de escapar? Venha comigo. Eu sou um evoluidor genético. Posso garantir a segurança de vocês. O careca me lançou um olhar desdenhoso e disse: Hoje estou de bom humor. Se você estiver disposto a andar comigo, eu também posso te proteger. Eu estava preocupado em como atrair aqueles zumbis para a distância de tiro. Depois de ver esses 7 ou 8 sobreviventes, de repente, sorri e tive uma nova ideia. Mas alguns sobreviventes estavam com expressões confusas. Não conseguiram reagir. Na próxima segunda, tudo escureceu e desmaiaram. Quando acordaram, estavam atordoados. No telhado, o careca foi lentamente descido amarrado. Ele ficou pálido de medo. Neste momento, Li Meixin entendeu minha intenção. Seus olhos brilharam e ela disse: Eu entendi, irmão Ye. Você quer que eles sejam iscas para atrair os zumbis, certo? Eu sorri e assenti. De fato, os zumbis logo foram atraídos. Jian Yumen, ao ver essa cena, empolgou-se e começou a atirar. Mas desta vez havia muitos zumbis, cerca de 7 a 8 mil. Li Meixin e Jian Yumen estavam tendo dificuldades para lidar com isso. Então eu voltei para o quarto e gastei menos de 30.000 moedas de jogo. Comprei 7 fuzis sniper e 7 fuzis M4A1 com silenciador. Joguei para o capanga careca. Eu não tenho medo deles apontando armas para mim, porque essas armas não me afetam. Li Meixin e Jian Yumen são evoluídas geneticamente de nível 10. Armas comuns também têm dificuldade em feri-las. Os capangas ficaram bastante assustados. Ao ver tantas armas, ficaram atordoados. Eu ameaçava com a pistola na mão. Eles ficaram assustados e rapidamente pegaram as armas para atirar nos zumbis. À medida que eles se juntavam, a pressão dos zumbis diminuiu instantaneamente. Os irmãos estavam cada vez mais animados na luta. Em uma manhã, 9 pessoas mataram 18.000 zumbis. Além disso, com o poder de fogo da equipe de mechas, eu descobri que meu saldo de moedas do jogo chegou a 580.000. Considerando que atualmente não havia máquinas militares, eu gastei 94.000 para comprar 5 núcleos de mecha intermediários. Entreguei para o pássaro mecha encontrar soldados adequados. Ao mesmo tempo, gastei 128.000 para comprar a famosa espada Quan Sei. Esta espada laranja de nível 60 tem um poderoso atributo de luz que pode derrotar zumbis.
Após a compra bem-sucedida, eu puxei do jogo. Uma longa espada que emitia uma suave luz azul apareceu em minha mão. Eu verifiquei as propriedades. Descobri que esta espada aumentava a força em 200 e a agilidade em 200. Além disso, tinha ataque de atributo de luz. Também podia ser aprimorada com pedras de upgrade. O sistema me lembrou no momento certo. Armas acima do rosa são poderosas. Após a melhoria, o poder aumenta muito, mas cada pedra de upgrade custa 80.000. E ainda há uma chance de falha. Para melhorar até 15, não dá para fazer sem 1.800. Nesse momento, Jian me disse animada que já tinha resolvido. Eu coloquei as armas no anel de armazenamento. Chegamos ao terraço do jardim. Vimos que abaixo, os corpos dos zumbis formavam uma montanha de 10 metros. Havia pelo menos 20.000. Alguns dos irmãos pequenos completaram a missão e resgataram o careca. Jian Yumen ainda elogiou que meu método de matar zumbis era rápido. O careca quase desmaiou ao ouvir isso. Eu me aproximei e disse a eles que fizeram um bom trabalho. Também tirei leite, pão e macarrão instantâneo como recompensa. Eles ficaram com os olhos brilhando ao ver a comida. Nos últimos dias, eles estavam escondidos no porão e não comeram nada. O careca, Shen Guan, rapidamente agradeceu. À tarde, depois de comer bem e descansar por 2 horas, Shen Guan se ofereceu para descer como isca. Ele desceu e matou mais 20.000 zumbis. Com os resultados dos soldados de mecha, o total chega a 50.000. As ruas estão bem mais largas. Meu saldo de moedas de jogo chegou a 8 milhões. Se continuar assim, em 2 dias, poderei trocar por um núcleo de mecha de nível máximo. O núcleo cristalino de zumbis também acumulou até 8.000. Mas essa coisa não serve para muito além de fazer upgrades para pessoas comuns. À noite, eu e Jian Yumen e Li Mix descansamos na suíte do jardim no último andar. Shen Guan e os outros montaram uma barraca no telhado. Eu também forneci mais um lote de suprimentos. Eles estavam muito gratos a mim. Na manhã seguinte, o pássaro mecha voltou e trouxe 5 novos membros. Desta vez, além dos supercarros, também havia um veículo de resgate, um carro off-road, um caminhão grande e 2 carros esportivos Aston Martin. Eu soube pelo pássaro mecha que ativando certos veículos, eu poderia obter tipos especiais de soldados de mecha correspondentes. Ambulância representa médico robô. Caminhão grande representa forte poder de combate. Aston Martin representa um guerreiro elegante e ágil. Novo membro se ajoelha diante de mim. Estou muito satisfeito. Agora, contando com os anteriores, temos um total de 10 Transformers. Absolutamente invencível no apocalipse. Mas ao pensar que faltam menos de 10 dias para a segunda onda de desastres chegar, eu os mandei sair para caçar zumbis e conseguir moedas de jogo como reserva. Eu também não fiquei parado. Deixei o Ferrari me levar para fora em busca de medicamentos. Afinal, a segunda onda de desastres está chegando, é melhor se preparar com antecedência por precaução. Mas não andamos muito e ouvimos uma grande explosão. Através da perspectiva do pássaro mecânico, eu vi que era uma equipe de resgate militar. A equipe estava cercando um zumbi gigante com mais de 2 metros de altura. Um zumbi gigante que emitia uma luz verde por todo o corpo. Minha primeira reação foi pensar, isso é o Hulk? A força e a velocidade desse Hulk são realmente impressionantes. Um soco fez o carro desabar. A oficial do esquadrão de resgate militar, a capitã Shu Qingjian avisa os membros da equipe para terem cuidado. Mas ainda assim, alguns soldados não conseguiram se esquivar e foram mortos. Shu Qingjian tomou uma decisão rápida. Ela pediu para os membros da equipe saírem primeiro e ficou para trás. Os membros da equipe estavam preocupados que ela não fosse páreo. Ela afirmou que era uma evoluidora genética de nível 8, e pediu para que os membros da equipe não a atrapalhassem. Depois de dizer isso, ela sacou uma faca de aço especial e cortou em direção às costas do gigante verde. O golpe atingiu o gigante verde, mas o gigante verde se virou e balançou o braço. Após Shu Qingjian desviar, o gigante verde tentou perseguir os membros da equipe que estavam se retirando, mas foi novamente bloqueado por Shu Qingjian. No entanto, o gigante verde era rápido demais. Shu Qingjian não teve tempo de reagir e foi atingida. Felizmente, ela era uma evoluidora genética de nível 8, ou teria perdido a vida. Justo quando ela achou que iria morrer ali, eu cheguei a tempo usando o observador verdadeiro. Com um golpe, cortei o gigante verde ao meio. A capitã XKNGYN ficou extremamente surpresa. Afinal, este é um zumbi mutante raro. Sua força, velocidade e defesa são muito fortes. Não esperava que eu o resolvesse com um único golpe. Eu desenterrei um núcleo de zumbi de nível 1 que emitia uma fraca luz verde, pensando se poderia aumentar minha própria força. A capitã XKNGYN se esforçou para se levantar e me agradeceu. Eu disse que salvá-la foi apenas uma questão de conveniência. Ela se apresentou como a capitã da equipe de resgate de Xangai.
Evoluidora genética de nível 8. Ao ouvir isso, fiquei um pouco surpreso. Afinal, para treinar um evoluidor genético de nível 8, é necessário consumir 80 núcleos de zumbi. Ou seja, é preciso matar pelo menos 800 zumbis. Eu perguntei a ela o que estava fazendo aqui. Ela hesitou um pouco e me disse que Xangai seria abandonada. Ela veio com a equipe para coletar ouro. Porque a zona de segurança do apocalipse futuro será usado ouro como moeda de troca. Foi então que eu percebi. Percebi que havia esquecido de coletar ouro antes. A capitã da equipe de resgate de Xangai me perguntou o nome e me convidou para entrar no exército. Eu balancei a cabeça em recusa. Pensei que se eu não conseguisse lidar com este apocalipse, ir para a zona de segurança não adiantaria. A capitã da equipe de resgate de Xangai não se importou. Ela disse que, se precisasse, poderia encontrá-la em Kyoto mais tarde. Em seguida, ela foi para o posto avançado número 2. Depois que ela saiu, eu chamei a Ferrari. Cheguei na porta de um banco em Xangai. Fiz a Ferrari arrombar a porta de segurança e entrei. Dentro havia 200 milhões em dinheiro. No apocalipse, isso não passava de um monte de papel. Mas, felizmente, ainda havia bastante ouro. Estimando, havia cerca de 4 toneladas. Depois de coletar neste banco, fui para outros. Fiquei ocupado até a noite e coletei cerca de 6 toneladas de ouro no total. Durante isso, havia outros sobreviventes. Eles me viram roubando o banco e acharam que eu estava louco. Mas eu não me importei e continuei a levar o ouro. Às 8 da noite, voltei ao jardim no topo do prédio. Jian Yumen e Li Mix me viram voltar. Elas perguntaram onde eu tinha ido. Eu joguei o anel espacial para elas. Dentro, o ouro estava tão acumulado que Jian Yumen ficou pasma. Ela me perguntou se eu tinha coletado tanto ouro. Eu disse a ela que poderia ser usado como moeda no apocalipse. Li Mix sugeriu que poderíamos ir diretamente roubar uma joalheria para coletar ouro. Assim que eu vi, meus olhos brilharam. Culpei a mim mesmo por ter esquecido disso. Ela aproveitou a oportunidade para sugerir que amanhã, ela e Jian Yumen coletassem ouro para mim. Pensei que, de qualquer forma, agora havia muitos soldados mecânicos. Não faria diferença se fossem apenas as duas para lutar contra os zumbis. Então, passei a tarefa para elas. Dei a elas 2 dias. As duas ficaram tão animadas que seus olhos brilharam. Elas acharam que roubar uma joalheria seria super divertido. Na manhã seguinte, Jian Yumen e Li Mix já estavam com os soldados mecânicos. Karen partiu ansiosamente para coletar ouro. E eu estava deitado no sofá grande e macio. Isso foi um verdadeiro prazer. No entanto, eu não me esqueci daquele núcleo de zumbi de nível 1. Depois de cozinhá-lo um pouco, eu simplesmente comi. À medida que o núcleo de zumbi começou a agir, eu fiquei surpreso ao descobrir que meu poder realmente aumentou em mais 10 pontos. Parece que, para continuar evoluindo, eu preciso matar mais zumbis de nível 1. Pensando nisso, eu imediatamente avisei a ambulância, para que ela encontrasse uma maneira de me ajudar a achar zumbis de nível mais alto. A ambulância grasnou, bateu as asas e partiu. A ambulância ficou fora o dia todo. Quase explorou toda a cidade de Xangai, mas não encontrou outro gigante verde. Olhando para a ambulância que voltou de mãos vazias, eu me senti um pouco frustrado. Pensei que provavelmente esses zumbis só apareceriam em grande quantidade mais tarde. À noite, Jian Yumen e Li Meixin voltaram cheias de recompensas. Ao ver como elas estavam radiantes, eu sabia que essa viagem tinha sido um sucesso. Sentei-me no sofá e perguntei curiosamente como foi a colheita. Li Meixin correu até mim, ansiosa para se gabar. Ela me pediu para ver o anel espacial. Quando olhei, fiquei realmente surpreso. Dentro do anel havia vários braceletes de ouro, colares de ouro e anéis de ouro. E também pingentes de ouro, entre outras coisas. Estava completamente cheio. Parecia ter pelo menos 4 ou 5 toneladas. Embora Li Meixin estivesse claramente um pouco cansada, ela estava especialmente animada. Ela me contou que quase haviam saqueado toda a loja de ouro da cidade de Si. Então eu simplesmente disse a elas que a partir de agora não precisaríamos mais lutar contra zumbis, e que deveríamos nos concentrar em coletar suprimentos. Justamente, eu mandei a ambulância representar médico robô e investigar um grande centro de armazenamento e logística. Pedi que elas fossem comigo amanhã para coletar. As duas, ao ouvirem isso, instantaneamente brilharam os olhos e acenaram com a cabeça em concordância, para agradecer por eu ter arranjado um trabalho tão bom para elas. À noite, Jian Yumen entrou proativamente no meu quarto. Na manhã seguinte, antes mesmo de sairmos, helicópteros militares começaram a aparecer no céu. Antes de partir, eles também despejaram uma grande quantidade de equipamentos. Muitos sobreviventes, ao ouvirem o anúncio, primeiro, ficaram um pouco perdidos, mas logo começaram a disputar os suprimentos da queda de carga. Nesse momento, Jian Yumen rapidamente olhou para mim e perguntou o que fazer. Eu não tinha nenhum interesse nas armas militares e nas quedas de carga. Afinal,
Eu tinha todas as armas na loja, confira. Até mesmo a metralhadora Gatling do inferno com balas infinitas. Para que eu precisaria de aquelas armas comuns? E eu sabia que a grande neblina que viria a seguir era o verdadeiro problema. Se fosse gás tóxico, eu precisava me preparar com antecedência. Então, eu deixei o cabeça careca e os outros continuarem aqui matando zumbis. Eu, por outro lado, levei Jian Yumen e Li Mei comigo. O coração vai coletar suprimentos para o futuro. O careca é muito leal a mim. Ele bateu no peito e garantiu que cumpriria a missão. Eu desci as escadas com as duas garotas. A Ferrari já estava esperando. Li Meixin descobriu que havia apenas 2 assentos no carro, perguntando-se como 3 pessoas fariam. Eu fui direto para o banco do motorista. Bati na coxa e pedi para que uma delas subisse. As duas garotas ficaram confusas de repente. Seus rostos bonitos ficaram vermelhos enquanto se empurravam. Por fim, Li Meixin sorriu. Ela se contorceu e se sentou. Jian Yumen não teve escolha a não ser sentar no banco do passageiro. Agora, meus soldados de mecha já aumentaram para 10. Tem uma Ferrari 488, uma Rolls-Royce Phantom, um Lamborghini Aventador, um McLaren, um carro de polícia à prova de explosões, caminhão de bombeiros, uma ambulância, um Corvette branco, um Aston Martin laranja, e também um Mercedes AMG edição limitada One. Além disso, tem um cachorro robô e 4 pássaros de mecha. Esses supercarros e carros começaram a se transformar e a nos perseguir. Formou-se uma frota exagerada na via elevada da Quinta Cintura. Essa frota deixou os sobreviventes em fuga completamente surpresos. Cerca de meia hora depois, a frota chegou ao exterior da Quinta Cintura, área do centro de logística e armazenamento nos subúrbios. Assim que descemos do carro, Jian Yumen exclamou o quanto esse lugar era grande. Nesse momento, ela percebeu que Li Meixin estava com o rosto todo vermelho. Antes que Jian Yumen conseguisse entender o que estava acontecendo, os zumbis nos avistaram e começaram a correr em nossa direção, gritando. O McLaren imediatamente começou a disparar loucamente contra os zumbis. Mais de 30 zumbis foram instantaneamente explodidos. Eu coloquei alguns soldados robôs para ficarem de guarda. Eu levei as duas mulheres para dentro do centro de logística. Este armazém foi fechado logo no início do apocalipse. Os suprimentos estavam todos intactos. Os contêineres do armazém estavam cheios de várias coisas. Jian Yumen estava tão animada que seus olhos brilharam, exclamando que ia ficar rica. Eu ainda estava pensando em procurar uma máscara de gás, mas infelizmente só encontrei uma máscara de incêndio comum. Parece que terei que procurar no hospital. Jian Yumen correu em direção à área médica. Coletou vários testes de medicamentos com o pequeno guarda-chuva, e também roupas íntimas, entre outras coisas. Li Meixin estava muito confusa. Jian Yumen disse de forma misteriosa que o apocalipse não é adequado para ter filhos. Li Meixin ficou vermelha ao ouvir e achou que fazia sentido. Então deixou essas coisas com Jian Yumen. Jian Yumen ainda disse de propósito que não gostava do pequeno guarda-chuva. Precisamos pegar mais medicamentos. Li Meixin, ao ouvir, discretamente escaneou uma fileira de medicamentos. Este lugar é muito grande. Nós 3 escaneamos o dia todo até conseguir coletar todos os suprimentos. Eu vi que elas estavam realmente muito cansadas. Então sugere que descansássemos aqui por uma noite. Voltamos amanhã. Na manhã seguinte, estávamos prestes a partir. Então ouvimos um rugido abafado vindo de fora. Eu olhei para cima. Não muito longe, apareceu uma estrada suburbana. Um Porsche 911 e 2 Ford Raptors. Depois que o carro chegou perto do armazém, na cabine do Porsche 911, saiu correndo uma mulher coberta de sangue. Ao nos ver, parecia que ela havia encontrado a esperança de viver. Ela gritou apressadamente, me ajudem, me ajudem. Nesse momento, das 2 Ford Raptors atrás, desceram 7 ou 8 sobreviventes armados. Um homem grande segurando uma M4A1. Com um sorriso malicioso gritou, hehe, corra! Logo eles viram eu, Li Meixin e Jian Yumen. Esses caras imediatamente fixaram os olhos em nós. O homem grande olhou para Li Meixin e Jian Yumen com um olhar ardente. O homem grande também me viu. Mas ele me considerou apenas um sobrevivente comum. Ele não me deu a menor importância. E ainda gritou arrogante, garoto, se liga e se afasta. Senão, não me culpe por ser rude. Jian Yumen ficou imediatamente irritada. Ela gritou, perguntando como ele estava falando. Enquanto falava, ela estava prestes a atacar. Eu rapidamente a impedi e disse calmamente para não sujar suas mãos. O homem grande não gostou do que ouviu. Ele xingou, dizendo que ela estava pedindo para morrer. Sabe quem somos? Irmãos, peguem ele para mim. No entanto, assim que ele terminou de falar, o Ferrari estacionado ao lado começou a tremer violentamente. Os capangas ficaram assustados. Eles acharam que ia explodir. Em seguida, o Ferrari vermelho se transformou em um enorme soldado mecânico de 6 metros de altura.
Ele também fez surgir uma metralhadora em suas mãos, apontando diretamente para eles. Essa enorme criatura que apareceu de repente deixou alguns sobreviventes bastante assustados. Eles se viraram e tentaram fugir. Eu disse para mostrar a eles quem manda. O Ferrari respondeu e então se dirigiu com aqueles sobreviventes. Foram 2 tiros. Em um instante, 4 sobreviventes foram reduzidos a nada. Os poucos sobreviventes restantes, ao verem isso, rapidamente começaram a atirar na Ferrari. Mas a Ferrari é um soldado robô. Sua defesa é extremamente forte. Até mesmo mísseis teriam dificuldade em penetrá-la. Essas balas atingem Doa. É como se estivessem apenas coçando-a. Nesse momento, McLaren, Lamborghini e Rolls-Royce se transformaram em soldados robôs, um após o outro, e ainda o cercaram. O homem grande estava com o olhar cheio de desespero, cercado por esses gigantes. Ele sabia que estava acabado. A McLaren segurava uma arma maior que a cabeça do homem. O rosto mecânico exibia uma expressão arrogante e humanizada. Ele zombou. Corra! Por que você não corre mais? Os 4 sobreviventes restantes, apavorados, levantaram as mãos imediatamente. Agachado no chão, implorando por misericórdia. Jian Yumen se aproximou. Com raiva, ela deu um chute e derrubou o homem forte no chão. O homem forte sentiu como se seu peito tivesse sido atingido por um pesado martelo. Ele nunca imaginou que essa garotinha tivesse tanta força. É bom saber que Jian Yumen é uma evoluidora genética de nível 10. Se ela descia esse chute com toda a força, até um boi morreria. No entanto, ela ainda se conteve um pouco. O homem forte foi envolto pelo medo da morte. Ele não parava de implorar por misericórdia. Garota. Senhorita. Você pode me soltar? Jian Yumen, no entanto, mostrou uma aparência encantadora. Ela disse suavemente que o soltaria. Eu ainda prefiro a sua atitude rebelde de antes. Eu me aproximei e perguntei quem eles eram. O homem forte voltou a si. Ele rapidamente disse que eram pessoas da empresa Paraíso. Eu fiquei surpreso, nunca tinha ouvido falar. O homem forte se apressou em explicar. É uma empresa que foi formada após o apocalipse, principalmente para sobreviver ao apocalipse. Meu nome é Zhao, meu irmão mais velho se chama Qin Feng. Ele é o chefe da empresa Paraíso. Foi então que percebi que era um grupo do apocalipse. Após o apocalipse, os sobreviventes se uniram. Formar uma empresa de associação também é bastante normal. Então eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui desta vez? O homem forte estava prestes a falar, mas hesitou por um momento. Com um estrondo, eu atirei e explodi sua cabeça. Eu disse que estava demorando demais para responder. Os outros 3 capangas quase desmaiaram de medo. Pensaram que se demorassem um pouco mais, seriam mortos. Eu apontei a arma para outro sobrevivente. Vamos lá, você fala. O homem não se atreveu a hesitar. Ele disse apressadamente que estávamos aqui para capturar a Li Zhen. Ela fugiu da nossa empresa. Precisamos levá-la de volta. Foi então que olhei para a mulher tremendo atrás de mim, Li Zhen. Não esperava que o apocalipse tivesse começado apenas há 6 dias. Essas empresas do apocalipse já estavam tão arrogantes. Jian Yumen me lançou um olhar. Quando fiz um gesto, ela sorriu encantadoramente e disse que estava tudo bem. Os 3 sobreviventes achavam que tinham escapado de um grande perigo. Estava prestes a perguntar se podíamos ir. No segundo seguinte, os mechas pegaram cada um deles. Levando-os para um canto, houve uma onda de energia densa. Esses 3 canalhas desapareceram sem deixar vestígios. Li Zhn ficou pálida e tremendo ao ver essa cena. Li Mix rapidamente a acalmou, dizendo que ela não precisava ter medo. Para lidar com vilões no apocalipse, é preciso ser um pouco mais duro. Não estamos aqui para matar qualquer um. Li Zhn suspirou aliviada. Ela mostrou uma expressão de gratidão, mas logo pareceu lembrar de algo. Ela se arrastou até mim e se ajoelhou, pedindo ajuda a este irmão. Eu imploro você. Você pode me ajudar a salvar minha filha? Eu a olhei. O sistema não a avaliou muito bem, apenas 85 pontos. Afinal, ela já tinha 40 anos. Mas pensando bem, com mais de 40 anos, ainda pode ter 85 pontos. Se eu tivesse 20 anos a menos, talvez eu conseguisse a pontuação máxima. Então eu disse para não se apressar e falar devagar. Li Zhen se recompôs. Ela explicou toda a situação. Na verdade, Li Zhen é a dona de uma empresa de mídia. Após o apocalipse, ela e sua filha Shen Xiao foram sequestradas pelo chefe de uma empresa de fitness. Desta vez, ela conseguiu escapar e queria buscar ajuda, mas foi alcançada pelos capangas da empresa Paraíso. Li Zhen, com a voz embargada, disse que se não tivesse encontrado vocês, eu temo que... Pensando na filha, seus olhos ficaram vermelhos e ela continuou a me implorar. Por favor, salve minha filha. Se você estiver disposto a salvá-la, eu farei qualquer coisa. Eu ouvi algo importante e perguntei, espera um pouco. Você está dizendo que sua filha se chama Shen Xiao? Li Yuan acenou com a cabeça, confirmando.
ao ver que ouvi falar da filha dela. Os olhos de Liz brilharam de esperança e ela disse rapidamente: minha filha é uma artista. Ela é muito bonita. Desde que você a salve, eu posso te prometer. Nós dois. Ela não terminou a frase. Jian Yumen estava ao lado, cobrindo a boca. Pensou consigo mesma que isso era bem extravagante. Na verdade, eu conheço Shen Xiao. Ela é uma idol coreana bastante famosa. Ela tem uma boa aparência e é bonita. Eu fiquei sem palavras. Estava sempre pensando onde encontrar uma mulher nota 95, mas esqueci que as estrelas femininas têm uma aparência muito boa. Agora o leque pode ser reduzido. Como a filha de Li Zhen à minha frente. Então eu disse a Jian Yumen isso. Que tal eu deixar essa tarefa com você? Jian Yumen agora não é fraca. Além disso, tem os soldados robôs. Uma empresa paraíso não é nada temível. Jian Yumen ficou surpresa e depois ficou tímida. Ela consegue? Eu sorri e disse: você já matou pelo menos 10.000 zumbis nesse tempo. Isso ainda pode te desafiar? Li Zhen ficou chocada. Não esperava que essa garotinha que parecia frágil e doce realmente tivesse matado tantos zumbis. Jian Yumei, fazendose de hesitante, revelou um sorriso doce. Mas, irmão Ye, você precisa ficar de olho nela do lado de fora. Ela tem medo sozinha. Eu assenti em concordância. Justamente queria ver se, nesse tempo, a força de Jian Yumei havia melhorado. Assim, rapidamente, a Ferrari se aproximou por conta própria. Desta vez, eu organizei para Li Meixin e Li Zhen irem naquele Rolls-Royce Phantom. E eu fui com Jian Yumei. Mas o que eu não esperava era que, mesmo com espaço no carro, Jian Yumei insistiu em se espremer no banco do motorista, sentando-se na minha coxa. Ela disse que queria sentir. Logo, sob a liderança de Li Zhen, todos chegaram ao prédio onde a empresa Paraíso estava localizada. Nesse momento, dentro do prédio, em uma enorme arena, houve 3 estalos secos consecutivos. 3 sombras foram violentamente lançadas para longe. Um grupo de sobreviventes ao lado gritou: bom trabalho! Irmão Feng é incrível, não é à toa que é um evoluidor genético. Na arena, Qin Feng, vestido com uma camiseta preta, olhava para os 3 sobreviventes caídos. Com uma expressão de decepção, disse: muito fracos. Depois que Qin Feng se tornou um evoluidor genético, ele começou a comandar um grupo de sobreviventes para ajudá-lo a matar zumbis e encontrar recursos. Agora, ele já havia consumido nada menos que 20 núcleos de zumbis. Ele se transformou de uma pessoa comum em um evoluidor genético de nível 2. Ele adquiriu 3 vezes a força de uma pessoa comum. Qin Feng soltou um resmungo de descontentamento. Sentado na cadeira, permitiu que 2 garotas o ajudassem a massagear os ombros. Ele sabia muito bem que, neste mundo apocalíptico, para se firmar, precisava obter mais núcleos de zumbis. Precisava de uma força ainda maior. Então, deu a ordem: continuem a me ajudar a encontrar núcleos de zumbis. Em seguida, perguntou se Li Zhen foi encontrada. Um dos subordinados respondeu com dificuldade que ainda não a havia encontrado. Os olhos de Qin Feng se tornaram ainda mais afiados e frios. O subordinado ficou tão assustado que começou a tremer. Esse subordinado sabia o motivo pelo qual o chefe estava procurando Li Zhen. Era apenas para conseguir Shen Xiao. Então, ele rapidamente correu para a frente. Com cuidado, ele sugeriu: irmão mais velho. Na verdade, encontrar ou não Li Zhen não é importante. Se o senhor quiser que Shen Xiao obedeça, isso não é difícil. Eu tenho aqui uma garrafa de poção. Desde que ela beba, ela não vai se deixar controlar por você? HMPH. O que você sabe? Qin Feng, de 22 anos, ficou tão irritado ao ouvir isso que quase quebrou a borda da mesa. Na opinião dele, Shen Xiao, que estava na casa dos 20 anos, não tinha o charme de Li Zhen, que tinha 40 anos. Nesse momento, uma voz encantadora soou: não precisa procurar mais. Eu trouxe a pessoa para você. Todos ouviram a voz e rapidamente olharam na direção do som. Surpreso ao ver a linda Jian Yumen, Li Zhen apareceu aqui com sangue no canto da boca. Um dos pequenos irmãos ficou com a pupila dilatada ao ver isso. Ele perguntou em voz alta: quem é você? Como entrou? Qin Feng, sentado na cadeira, imediatamente percebeu a identidade de Jian Yumen como evoluidora genética. Um sorriso divertido surgiu em seus lábios. Seu olhar se fixou no sangue no canto da boca de Li Zhen. Seu rosto instantaneamente se tornou frio e ele gritou: quem fez isso? Um dos pequenos irmãos correu para a frente e disse, sem precisar dizer: deve ter sido Liu Guangui e os outros. Qin Feng, ao ouvir esse nome, seu rosto ficou ainda mais sombrio. Ele perguntou friamente: e os outros? Jian Yumen respondeu casualmente: já estão mortos. Os pequenos irmãos ficaram chocados ao ouvir isso. É bom lembrar que Liu Guangui é um evoluidor genético de nível 1. O surpreendente é que Qin Feng não ficou irritado.
Em vez disso, levantou-se e começou a aplaudir como se nada estivesse acontecendo. Aquele garoto realmente merece morrer. Ele realmente feriu nossa irmã Zen. Mesmo que ele volte, eu ainda vou matá-lo. Ao ouvir isso, Li Zen ficou furiosa. Mas Jian Yumei estava ao lado. Ela se esforçou para acalmar a voz e questionou Qin Feng. O que você realmente quer fazer? E minha filha? Qin Feng sorriu e de repente bateu palmas. Não demorou muito para que dois sobreviventes trouxessem Shen Xiao. Shen Xiao era incrivelmente bonita, vestindo um vestido longo preto. Sua proporção corporal e beleza eram de nível excepcional. Até Jian Yumei, ao ver Shen Xiao, não pôde deixar de pensar, ela é realmente linda. Não é à toa que o irmão Ye me mandou vir, realmente atende aos requisitos. Li Zen estava completamente focada em sua filha. Vendo que ela estava relativamente segura, apressou-se a perguntar a Qin Feng. O que eu preciso fazer para que você libere minha filha? Qin Feng olhou para Li Zen e de repente sorriu. Falou para si mesmo. Você sabe, irmã Zen, quando estávamos na academia, eu sempre quis malhar com você. Um grupo de sobreviventes ficou tão surpreso que não sabia o que fazer ao ouvir isso, pensando consigo mesmo que esse cara tem um gosto bem peculiar. Até Jian Yumen ficou atordoada. Li Zen naturalmente entendeu o que Qin Feng queria dizer. Hesitou por um bom tempo. Finalmente, com os dentes cerrados, levantou os olhos bonitos e perguntou. Você está dizendo que, contanto que eu concorde, você vai deixar minha filha em paz? Qin Feng, ao ouvir isso, ficou tão animado que seus olhos brilharam e disse, claro. Jian Yumen realmente não conseguiu mais aguentar. Esse gosto peculiar a fez não conseguir se conter e fazer comentários. Um homem na casa dos 20 anos, inacreditavelmente, está interessado em uma mulher de 40 anos. Com o ânimo arruinado, Qin Feng ficou um pouco irritado. Em seguida, lançou um olhar frio para Jian Yumen. Eu realmente esqueci de perguntar como você entrou. Jian Yumen contou cuidadosamente uma vez. Em seguida, ela mostrou um sorriso doce e inofensivo. Um sorriso doce que até os homens acham difícil resistir. Eu vim aqui com apenas dois objetivos. Um é levar Shen Xiao. 2 é matar todas as pessoas aqui. Dentro da Ferrari do lado de fora do prédio. Li Mix ainda perguntou a Ye Jie com um pouco de preocupação. Yumen consegue lidar com isso sozinha? Eu não estou preocupado com Jian Yumen. Afinal, ela não só possui a força de um evoluidor genético de nível 10, como também tem a habilidade que eu lhe dei. Sua condição física é equivalente a 12 vezes a de uma pessoa comum. Mesmo que aquele Qin Feng seja um evoluidor genético, ele definitivamente não é rival para Jian Yumen. No segundo seguinte, ouviu-se um grito de pânico dentro do prédio. Em seguida, uma dúzia de sobreviventes em pânico. Os sobreviventes correram para fora do prédio. Ao mesmo tempo, o som de tiros ecoou de dentro. No entanto, esse som parou instantaneamente. Um sobrevivente viu um Rolls-Royce. Achou que havia encontrado uma oportunidade de escapar. Assim que entrou no carro, ouviu-se um estrondo. Aquela luxuosa máquina de alto padrão, em um piscar de olhos, se transformou em um soldado mecânico de 8 metros de altura. Eu me aproximei, surpreso, e perguntei ao sobrevivente. Amigo, pode me dizer o que aconteceu lá dentro? O sobrevivente, ao me ver, apressadamente disse que era um monstro. Uma mulher monstruosa. Eu e Li Meixin ouvimos isso, e trocamos um olhar estranho. O sobrevivente não percebeu a mudança em nossas expressões. Continuou falando de forma um pouco descontrolada. Uma mulher muito bonita. Entrou, matou Qin Feng e depois matou todos nós. E ela ainda nos disse, para corrermos. Desde que consigamos escapar, não morreremos. Enquanto falávamos, a expressão do sobrevivente de repente se tornou aterrorizada. Eu me virei para olhar. Vi Jian Yumen segurando uma faca. Ela realmente saiu do prédio. E atrás dela vinha Li Zen e Shen Xiao, com expressões de dúvida sobre a vida. Li Zen e Shen Xiao, com os olhos cheios de pânico. Olha, ainda tem alguns que não conseguiram escapar. Neste momento, o rosto bonito de Jian Yumen mostrava um sorriso que era sedutor, mas também perturbador. Ela veio em nossa direção, passo a passo. Irmãos, rápido, matem ela! No entanto, enquanto o sobrevivente ainda esperava que os dois grupos começassem a brigar, Jian Yumen, no entanto, me mostrou aquele. O sorriso puro e obediente, disse o irmão Ye. A missão foi cumprida. Essa cena o deixou tão assustado que desmaiou. Jian Yumen, com uma expressão de surpresa, disse, esse cara desmaiou. Isso nem precisa ser dito. Foi você quem o assustou. Li Meixin revirou os olhos, sem paciência. Perguntou com uma expressão cheia de dúvidas, não é? O que você estava fazendo lá dentro? Não era nada. Diante da pergunta, o rosto de Jian Yumen estava cheio de inocência. Foi o irmão Ye que me pediu para ajudar a tia Lizen a salvar sua filha. Então eu a salvei. Perguntei, e os outros? Jian Yumen, ao ouvir isso,
Ficou como uma criança que fez algo errado. Apertando a barra da roupa, disse: eles têm armas. E ainda tem um evoluído de nível 2. Se eu não resistisse, provavelmente não conseguiria sair. Então você os matou. Olhei para ela com uma expressão estranha. Nunca tinha percebido que essa garota tinha tantas facetas perversas e contrastantes. Assim que essas palavras saíram, Li Zhen, que ainda estava em choque ao lado. Chen Xiao não conseguiu conter o tremor. Chen Xiao pensou que essa moça parecia muito frágil, mas dentro dela, era decisiva em combate. Se não fosse pela ajuda da mãe, comparado a Jian Yumei, Qin Feng até que é uma boa pessoa. Eu olhei para Chen Xiao, avaliando-a de cima a baixo. Seu corpo tinha curvas muito atraentes. Seu rosto era bonito. O sistema avaliou com 95 pontos, o que é uma nota justa. Vendo que o tempo não estava a nosso favor, eu disse que ainda tínhamos que ir ao hospital. Li Meixin perguntou, com uma expressão confusa, para que ir ao hospital. Eu não escondi e disse diretamente a ela que, após o apocalipse zumbi, o próximo seria um clima de neblina densa. Precisamos nos preparar com antecedência. Li Meixin e Jian Yumei disseram em uníssono. Seus lindos olhos estavam cheios de confusão. O que é isso? Na verdade, eu também não tenho certeza. Afinal, essa névoa apareceu depois dos zumbis, não deve ser simples. Depois dos zumbis, com certeza não é algo simples. Sim, balançando a cabeça, eu disse que também não sabia. Pode ser que seja tóxico. Em breve, a equipe de mecha chegou ao hospital com um estrondo. Este é o famoso hospital afiliado da Universidade Fuda em Xangai. Mas agora, não importa se são médicos, pacientes ou outras pessoas. Todos se tornaram zumbis. Aqueles zumbis vestidos de jaleco branco. Alguns até pareciam bem bonitos. Infelizmente, todos se tornaram zumbis. Assim que saí do carro, aqueles zumbis correram em nossa direção como loucos. Li, que estava sentado no Rolls-Royce Phantom, rapidamente nos alertou, preocupado, para termos cuidado. Mas no segundo seguinte, ela ficou tão surpresa que a boca estava aberta. Dava para colocar uma banana inteira lá. Porque meus movimentos eram rápidos como um raio. Quase instantaneamente. No quintal, centenas de zumbis foram todos cortados ao meio. Então, instantaneamente, evaporaram. Queimaram-se em cinzas. Li achou que estava alucinado. Seu rosto bonito estava cheio de incredulidade, olhando para quem já havia chegado à porta. Ao lado, Jian Yumin, gentilmente, explicou que isso é um evoluidor genético. Shen Xiaoyi mostrou uma expressão de surpresa. Em seguida, perguntou se era igual ao Qin Feng. Jian Yumin ouviu e soltou uma risada. Como aquele Qin Feng poderia ser comparado ao irmão Ye? Desde que vocês sigam o irmão Ye, vocês saberão o que é segurança. O olhar de Shen Ximin se tornou diferente. Ela estava curiosa sobre que tipo de pessoa eu realmente era. Como eu consegui criar uma garota tão contrastante como Jian Yumin? Neste momento, eu já havia chegado ao interior do hospital. Dentro, havia zumbis por toda parte. Não havia outra opção, eu só podia deixar o pássaro mecânico subir. No segundo seguinte, o enorme pássaro mecânico bateu suas asas. Em pouco tempo, consegui resolver todos esses zumbis. Eu cheguei à farmácia e peguei alguns medicamentos. Além disso, encontrei um pouco de glicose e vitaminas. É bom lembrar que, no apocalipse, essas são coisas valiosas. Afinal, após o apocalipse, é difícil conseguir frutas e vegetais. Não suplementar vitamina C. Se eu pegar uma infecção como a peste negra, isso seria um desastre. Falei e fiz. Eu simplesmente esvaziei toda a farmácia. Bandagens, iodo, desinfetante, nada disso foi esquecido. Depois de organizar tudo isso, eu não me esqueci do meu objetivo aqui, encontrar uma máscara de gás. Mas, infelizmente, não havia nenhuma aqui. Mas logo abri uma sala de suprimentos médicos. E descobri, para minha surpresa, que estava cheia de um grande número de tubos de oxigênio e máscaras de oxigênio. Eu bati na cabeça e pensei como pude esquecer disso. Não ter a máscara de gás não é um problema. Se a névoa realmente for tóxica, esses cilindros de oxigênio não vão ser úteis? Além dos cilindros de oxigênio, eu também vi algumas máquinas de oxigênio e respiradores. Embora alguns estivessem quebrados, seguindo o princípio de não desperdiçar, caso consigamos encontrar alguns dias no futuro, a especialista talentosa pode consertá-los. Portanto, decidi levar todos, bons ou ruins. Depois de trabalhar, já se passaram 2 horas. Ao me ver saindo do hospital, Li Meixin rapidamente se aproximou e perguntou ansiosamente: como foi, irmão Ye? Assim que saí do hospital, não perdi tempo e entrei no carro dizendo para ir. Vamos voltar primeiro e depois conversamos. Li Meixin assentiu obedientemente e rapidamente entrou no carro. Em seguida, com um rugido dos motores de supercarros um após o outro, a caravana rapidamente deixou o hospital.
Ao chegarmos ao jardim do último andar, vimos Shen Guan e os outros ainda lutando contra os zumbis. Shen Guan rapidamente largou a arma e veio calorosamente ao nosso encontro. Chefe, você voltou. No entanto, ao ver que voltaram comigo, além de Jian Yumen e Li Meixin, na verdade, ainda havia uma bela jovem e uma mulher madura. Shen Guan imediatamente ficou com inveja. Pensou consigo mesmo, uau, não é à toa que é o chefe. Saiu e trouxe de volta uma dupla de mãe e filha. Mas logo minha voz o fez voltar à realidade e perguntar como ele estava. Shen Guan desviou o olhar e apressadamente disse, nós, de ontem até agora, já matamos quase 8.000 zumbis. E conseguimos mais de 700 núcleos de zumbis. Ao ver tantos núcleos de zumbis, eu acenei com a cabeça, satisfeito. E então disse, nos próximos dias, vocês não precisam mais matar zumbis. Vão lá fora coletar alguns suprimentos, para se prepararem para o próximo desastre. Quanto a mim, eu deixei Li Zhen e sua mãe irem tomar um banho primeiro. Afinal, elas estavam muito sujas. Então, ao ver que Li Meixin estava usando, quando os forasteiros estavam desesperadamente competindo pelos recursos hídricos para tomar banho, Shen Xiao e Li Zhen ficaram completamente surpresas. Elas olharam para aquela água com olhares incrédulos. É bom saber que essa água mineral vale uma fortuna lá fora. E agora está sendo usada para tomar banho. Li Meixin colocou a água e, rindo, disse, o que não falta aqui são recursos hídricos. Mãe e filha trocaram um olhar, embora soubessem que as condições aqui poderiam ser boas, mas não esperavam que fosse tão luxuoso. No entanto, elas também sabiam o que fazer depois do banho. Então, assentiram obedientemente e foram tomar banho. Afinal, já fazia alguns dias que não se lavavam e elas mesmas se sentiam desconfortáveis. Quando terminaram de tomar banho e trocaram de roupa, eu estava sentado no sofá, e vi Li Zhen e Shen Xiao se aproximando. Li ficou de pé ao lado, sem saber como me chamar, me chamando de mestre. Li Zhen estava com uma expressão de choque. Em seguida, suas bochechas brancas e macias ficaram ruborizadas. Meu Deus, isso é tão vergonhoso. Especialmente na frente da filha. Afinal, ela era a grande chefe da empresa antes do apocalipse. Só de pensar nisso, uma sensação estranha surgiu em seu coração. Sem saber por quê, sentiu emoções diferentes. Mas, no final, ela ainda falou com uma voz tão baixa quanto a de um mosquito. Com o rosto ruborizado, chamou alguém. Shen Xiao ficou chocada com essa cena da sua mãe, que normalmente é tão digna. Seus lindos olhos estavam cheios de incredulidade. Afinal, ela já tinha 40 anos. Ela se cuidava como uma mulher de 27 ou 28 anos. E, além disso, tinha muita experiência. Ela sabia que era como se fosse o fim do mundo. Sob a sugestão da mãe. Embora Shen Xiao também se sentisse envergonhada, ela ainda chamou o mestre em voz baixa. Estou muito satisfeito com o desempenho das duas. Então, tirei um pouco de comida e disse a elas para comerem. Depois de comer, ainda havia outras coisas a fazer. Shen Xiao sentiu uma emoção indescritível em seu coração, pensando, será que esse cara quer que eu e minha mãe fiquemos juntos? Isso é um pouco demais, não? Na verdade, ela está pensando demais. Eu não tenho muito interesse no Li Zhen, principalmente porque a revisão não permite. Meu objetivo ainda é a Shen Xiao. Depois de comer, levei a Shen Xiao para o quarto. Uma hora depois, o som do sistema tocou. Parabéns, você conseguiu receber a Shen Xiao. Você ganhou novos recursos de jogo. Por favor, verifique. Com o som do aviso, eu corri imediatamente para a mesa do computador. Liguei o computador para verificar. E a Shen Xiao na cama me olhava sem palavras, pensando que antes do apocalipse, eu era uma idol. Quantos homens me perseguiam? Mas você, depois de tudo, não pode esperar para jogar no computador. Depois de ligar o computador, eu realmente vi que um novo jogo apareceu. Jogo de abrigo. Nesse momento, o som do sistema tocou. Chefe, você pode neste jogo construir qualquer abrigo que desejar. E ainda pode ser trazido para a realidade, viu? Ao ouvir isso, meus olhos brilharam instantaneamente. É bom saber que, embora eu tenha um jardim suspenso agora, isso é apenas um prédio comum. Ninguém pode garantir que ele suportará os desastres naturais que virão. Mas se eu tivesse um abrigo sólido, seria diferente. E eu não teria medo de invernos rigorosos ou neblina densa. Pensando nisso, rapidamente abri o jogo para conferir. Vários avisos apareceram diante dos meus olhos. Havia tantas variedades que era de deixar tonto. Abrigos metálicos, abrigos resistentes ao frio, abrigos para resistir a invasões de monstros, entre outros. No entanto, meus requisitos são simples. Eu só quero um abrigo multifuncional, que possa resistir a qualquer desastre. Então comecei a construir de acordo com minhas ideias. A porta de ferro básica deve ter 100 centímetros de espessura. A área precisa ter um tamanho considerável. Deve haver uma academia e um campo de tiro dentro.
vários quartos e uma base de cultivo. Até as paredes eu planejo fazer de metal liga. No entanto, quando terminei, percebi que construir este abrigo realmente precisava de 100 milhões de moedas do jogo. Não é o sistema. Você está louco por dinheiro. Não consegui me conter e comentei que só fiz metade e já descobri que o custo era tão alto. Mas o sistema respondeu seriamente: chefe, isso é considerado barato. Pense bem, o que você quer é um abrigo que possa resistir a uma bomba nuclear. Só então percebi que realmente era assim. Então, se assim for, realmente não é caro. Eu assenti em sinal de compreensão, mas logo senti que algo estava errado. Com esses 100 milhões, eu poderia ativar diretamente um porta-aviões como um abrigo móvel, não seria melhor? E eu poderia ativar 5. No entanto, o sistema disse seriamente: chefe, o núcleo do mecha é realmente bom, mas este abrigo, desde que você tenha fundos suficientes, pode ser construído sem limites. Não fale 10 mil pings, mesmo que seja para acomodar 10 milhões. A cidade subterrânea dos sobreviventes também não é um problema. Qual dos dois você acha mais adequado? Fiquei realmente surpreso ao ouvir isso. Não pude deixar de pensar que minha visão era limitada. Este jogo, em teoria, pode até construir uma zona de segurança para o apocalipse, e ainda pode ser reforçada à vontade, para defender contra qualquer invasão. É como se me tivessem dado uma cidade. Eu também entendo que alcançar esse objetivo é uma tarefa difícil. De qualquer forma, não preciso disso agora, então não estou apressado. Assim que desliguei o jogo, vi Shen Xiao se aproximar de mim. Ela exalava um cheiro sutil que era realmente agradável. Eu senti o cheiro com interesse. Olhei para ela e perguntei o que havia. Ao ser olhada assim por mim, Shen Xiao imediatamente sentiu algo diferente. Depois de tanto tempo de carreira, era a primeira vez que ela passava por isso. Diante desse homem, ela não sabia o que dizer. Ela apenas disse em voz baixa: de qualquer forma. Ainda assim, preciso agradecer por ter salvado eu e minha mãe. Eu acenei com a mão e disse que não era necessário agradecer. Cada um pega o que precisa, certo? Minhas palavras deixaram Shen Xiao atordoada. Seu rosto bonito estava um pouco envergonhado. Pensei, será que, em meu coração, elas são apenas ferramentas? Mas como ela poderia saber que eu me referia a desbloquear um novo jogo? Não me esqueci de tirar 2 cópias do contrato de alma para a mãe e a filha. Já que querem ficar aqui, precisam assinar o contrato. Afinal, cada vez mais pessoas sabem do meu segredo. É melhor ser cauteloso. Shen Xiao pegou o contrato e uma expressão de surpresa passou por seus belos olhos. Este contrato parecia ter uma sensação hipnotizante. Mas não dei muitas explicações, apenas a pressionei a assinar. Shen Xiao hesitou por um momento. Mas ao pensar que, se não fosse por mim, ela e sua mãe poderiam já ter morrido no apocalipse. Embora eu possa ter outros pensamentos sobre elas. Mas a caixa é muito mais forte do que aquele Qin Feng. Então ela apenas hesitou um pouco. E assinou seu nome. Depois, pegou outro contrato e deu para Li Zhen. Li Zhen é muito mais compreensiva do que Shen Xiao. Afinal, já passou por muitas dificuldades. O apocalipse já é tão absurdo. Outras coisas já não são tão estranhas. Ela sabe que, para sobreviver, precisa ouvir o que eu digo. Então, decidiu assinar o contrato sem hesitar. Com a conclusão do contrato, 2 novos nomes apareceram na minha barra de sistema. Isso me fez acenar com a cabeça, satisfeito. A partir de agora, vocês dois podem me seguir. Claro que não basta ser apenas pessoas comuns. Eu tirei mais 200 núcleos de zumbis. Pedi para Li Meixin cozinhar e dar 100 para cada uma das duas. Li Zhen olhou para os núcleos de zumbis com uma expressão confusa. Li Meixin sorriu e explicou que, ao comer isso, vocês dois poderão obter poderes extraordinários. E se tornarão evoluidores genéticos. Isso fez com que mãe e filha imediatamente pensassem em Qin Feng, que dominava a academia. Esse cara deve estar comendo isso, né? E Li Zhen se lembrou que Qin Feng parece ter usado mais ou menos uma semana para coletar 20 unidades. Mas aqui tem 200 unidades. O olhar de Li Zhen para mim imediatamente se encheu de admiração. Sentiu que estava seguindo alguém. Se ela soubesse que eu tenho mais de 20 mil unidades, ela provavelmente ficaria de boca aberta. Depois que mãe e filha comeram um núcleo de zumbis, eu ouvi a notificação do sistema. Parabéns, suas propriedades gerais aumentaram os valores básicos em 20 vezes. Eu rapidamente abri os dados para ver. Nome, Lin Yi. Nível, 50, quinta etapa. Poder mental, 518. Força, 517. Agilidade, 518. Defesa, 518. Resistência, 518. Talento, nenhum. Eu acenei com a mão, sentindo que minha força aumentou 1/3 em relação ao anterior. Nesse momento, Li Zhen, que comeu 100 unidades de núcleo de zumbis, abriu os olhos.
Seus olhos estavam cheios de surpresa. Ela sentiu de fato que sua força se tornava mais poderosa do que nunca. Claro que ela sabia em seu coração que tudo isso era mérito meu. Se não fosse por mim, ela não seria nada. Pensando nisso, o olhar dela para mim se tornou ainda mais diferente. Eu percebi a mudança em seu olhar. Com uma expressão um tanto estranha, perguntei a ela que olhar era aquele. Lizen voltou a si. Ela sorriu encantadoramente e disse rapidamente que não era nada. Eu só estou um pouco emocionada, pensando que você é tão bom conosco. Eu não pude deixar de rir ao ouvir isso. Pensei que, ao ser bom com vocês, eu também poderia me sentir melhor. Mas eu também não estava a fim de explicar muito, apenas disse, tudo bem. Aproveitando esses dias, vamos nos familiarizar um pouco mais com o poder recém-evoluído. Mãe e filha assentiram obedientemente. Agora, elas me obedecem completamente. Essa cena deixou Jian Yumei ao lado. E Li Meixin um pouco com ciúmes. Jian Yumei murmurou baixinho, ei, não pode ser. O irmão Ye só se preocupa com as novas mães e filhas. Nós dois nos tornamos invisíveis, não é? HMPH, à noite você vai saber quem manda. Nos dias seguintes, novos membros se juntaram. Eu voltei ao meu estado anterior. Aproveitando antes que a segunda onda de desastres chegue, eu mandei os soldados de Mecha caçarem zumbis o máximo possível. Ao mesmo tempo, coletando vários suprimentos. Roupas, alimentos, bebidas e até cosméticos não foram poupados. Nos últimos dias, eu também não me esqueci de acompanhar a situação do mercado de Xangai. Com a retirada das forças armadas, o mercado de Xangai se tornou uma cidade de ruínas apocalípticas sem ninguém para gerenciá-lo. Além dos suprimentos que foram enviados anteriormente. Em poucos dias, os sobreviventes na cidade rapidamente se levantaram. Alguns até se tornaram evoluidores genéticos. Eles também estabeleceram suas próprias bases apocalípticas. Desenvolveram forças apocalípticas. No entanto, o nível deles é geralmente mediano. Os mais fortes são apenas de nível 3 ou 4. E essas pessoas, todos os dias, para pedir comida e bebida resultou em uma grande briga. A cidade está cheia de conflitos o dia todo. Mas isso não me afeta em nada. Eu continuo fazendo meus preparativos de forma organizada, esperando pela chegada da segunda onda de desastres. Assim, rapidamente se passaram mais 2 dias. Chegamos ao 20º dia do apocalipse. A equipe de mechas praticamente revirou os subúrbios de Xangai. Matou mais de 100.000 zumbis. Ganhou mais de 10 milhões de moedas de jogo para mim. Além disso, as 4 garotas também não ficaram paradas. Elas encontraram muitos armazéns de suprimentos nos subúrbios. A maioria do que encontraram antes eram alimentos instantâneos. Desta vez, elas até descobriram um armazém de carnes refrigeradas. Trouxeram cerca de 3.000 toneladas de carne, o que é suficiente para nós por muito tempo. Naquela manhã, Jian Yumen olhou para a rua deserta. E, surpresa, disse, irmão Ye, você percebeu? Aqueles zumbis parecem ter desaparecido. Na verdade, eu já tinha percebido isso há muito tempo. Embora eu esteja descansando em casa nos últimos dias. Mas não estou completamente ocioso. De manhã, enviei um pássaro mecânico para investigar. O resultado foi que os zumbis pareciam estar sob alguma ameaça. E saíram das ruas. E se esconderam em alguns lugares secretos. Não posso deixar de suspeitar que talvez seja a neblina que está prestes a chegar que está afetando isso. Jian Yumei ficou um pouco nervosa ao ouvir essa palavra. O que há realmente nessa névoa? Até os zumbis estão fugindo. Não é verdade que, como você disse, há veneno dentro? Enquanto falava, ouvi um som de GA. Um pássaro mecânico voou até nós, batendo suas asas. Eu vi o pássaro mecânico voltando. Meu coração se agitou e eu rapidamente peguei e perguntei, como foi? Você encontrou algo? O pássaro mecânico estava GA. É óbvio que estava dizendo que já encontrou. Eu assenti satisfeito. Jian Yumin perguntou com curiosidade o que encontramos. Irmão Ye, você vai saber se me seguir. Eu não respondi diretamente. Levei ela para fora do jardim suspenso. Em seguida, pegamos a Ferrari. Atravessamos a área urbana cheia de conflitos, rumo a um aeroporto abandonado na cidade de Xangai. Como esperado, ao chegarmos ao aeroporto, descobrimos que havia poucos zumbis aqui. A McLaren e a Lamborghini já haviam limpado os zumbis. Esses dois ainda estavam brincando com sabres de luz, como 2 adolescentes imaturos. Ao me ver chegando de Ferrari, os dois imediatamente pararam de brincar. Eles vieram até mim com passos pesados, mais leves. Assim que desci do carro, um deles se ajoelhou em um joelho. Ele disse respeitosamente, líder, está resolvido. Depois de descer do carro, vi os dois. De fato, encontramos um avião de passageiros intacto. Um Boeing 747. Jian Yumin viu este grande avião. Primeiro, fiquei surpreso. Em seguida, meus olhos brilharam. Parecia que tinha adivinhado algo. Irmão Ye,
Você não está pensando. Eu acenei com a cabeça e disse sorrindo. Não há uma grande neblina? A altura da neblina deve ser limitada. Não pode chegar ao espaço, certo? Se tivéssemos um avião comercial no ar, ainda precisaríamos nos preocupar com a neblina? Jian Yumin ficou surpresa com meu pensamento. Sim, mesmo que a neblina chegue, nós não teríamos medo no céu. Irmão Ye, você é realmente inteligente. Enquanto falava, seu olhar para mim tinha um pouco mais de admiração. Eu olhei para o Boeing 747 à minha frente. Na verdade, estava um pouco relutante. Afinal, ativá-lo requer 2 núcleos de mecha de alta qualidade. Isso custa cerca de 270 mil moedas de jogo. Eu me aproximei e integrei os núcleos de mecha ao Boeing 747. Num instante, uma poderosa energia envolveu toda a fuselagem. Este Boeing 747 de 70 metros foi lentamente despertado. Seu corpo metálico parecia que ia explodir, começando a mudar e rachar. Então, sob os olhares atônitos de todos, uma figura completamente branca de 70 metros de altura, com várias formas de mechas, começou a se erguer lentamente. Eu fiquei paralisado diante daquela cena. Era realmente imenso. A altura de 70 metros equivale a mais de 20 andares de um prédio alto se levantando lentamente à minha frente. Aquele tipo de choque era indescritível. Nesse momento, eu vi um conjunto de dados. Soldado mecânico Boeing 747. Força 000, defesa 10.000, agilidade 7.000, velocidade de voo limitada. Introdução. Possui poderosos ataques à distância e habilidades de combate corpo a corpo. Os sobreviventes lá fora não podiam ver o que estava acontecendo dentro. Eles achavam que seres estelares haviam chegado. Começaram a fugir desordenadamente para salvar suas vidas. Com o Boeing 747 sob controle, eu também me senti mais confiante para enfrentar a segunda onda de desastres. Então disse a Jian Yumin, vamos voltar. Neste momento, Jian Yumin ainda estava imersa em choque. Recuperando-se, ela acenou com a cabeça animadamente. Em seguida, saímos rapidamente sob a proteção de 3 supercarros. Quanto ao Boeing 747, no meio do enorme barulho, ele se transformou em um avião comercial. Ele até conseguiu decolar verticalmente em direção ao centro da cidade. Quando ficou tarde, por questões de segurança, ainda usei o dinheiro do jogo do abrigo para 200.000 moedas do jogo para pegar alguns materiais de construção. Isolamos uma parte da área do jardim suspenso. Depois de fazer tudo isso, eu bati palmas. Sorri para as 4 garotas que me olhavam com uma expressão atônita. Li Meixin perguntou com uma expressão ingênua, isso já está resolvido. Eu pensei, isso é tudo que eu posso fazer. De qualquer forma, ainda havia uma equipe de mechas lá fora. Então eu disse, vamos descansar primeiro.